Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. O Avatar dos Reis, parte 114. Capítulo 1163. Saia. Capítulo 1163. Saia. Tradutor. Nome-me editor. Nome-me. Como isso poderia ser? Moshushen ainda não entendeu, mas o nome de Arrogan Flowers já estava cinza na lista do time. Belo atirador. Bundle Sid Fang Hui disse no chat público. Não posso ficar enferrujado para sempre. Emoticon sorrindo, e Xiu respondeu com uma carinha sorridente. Pouco antes de Arrogan Flowers cair na água, Moshushen estava preparado para nadar contra a corrente. Naquele momento, uma bala disparou do Myriad Manifestation Umbrella, atingindo Arrogan Flowers e mandando-o para fora do mapa para a morte. Qual era o objetivo de um curador aqui? As palavras de Ye Xiu ainda não haviam desaparecido e ainda podiam ser vistas no chat público. No entanto, num piscar de olhos, o jogador que ele matou era um curandeiro inútil. Talvez um curandeiro fosse inútil aqui, mas e em outros lugares? O valor do curandeiro seria muito alto. No entanto, Undred Blossoms não teve mais a chance de experimentar o valor de ter um curador. Neste momento, Undred Blossoms não causou nenhum grande dano ao time inimigo nem estavam em uma posição vantajosa, mas já haviam perdido seu jogador principal e seu importante curador. A situação atual de Undred Blossoms era extremamente ruim. Em uma partida normal, os times nesta situação podem simplesmente chamar GG diretamente e perder a partida. No entanto, Undred Blossoms não queria desistir. Eles já haviam perdido terrivelmente na competição individual e na arena de grupos. Neste momento, eles só tinham um único ponto: digitar GG, e perder seria desastroso. Se o time inimigo pode usar esta zona de morte instantânea, nós também podemos. Não temos curandeiro, mas o time inimigo também não. Em termos de números, ambos os lados têm 3 jogadores cada. Nenhum dos lados tem vantagem. Zhou Yuan, Zhou Guanji, Zhang Wei. Os 3 jogadores do Undred Blossoms não recuariam mais. Sem um curandeiro, brincar de cabo de guerra com rap não era sensato. No momento, eles precisavam mais dessa zona de morte instantânea do que de rap. Eles precisavam matar instantaneamente esses personagens felizes para voltar dessa situação terrível. Ataque! Zhou Yuan ordenou no chat da equipe. Os 300 jogadores do Undred Blossom correram para frente. A explosão da granada explosiva, Lord Green agarrando, arremessando e atirando Arrogan Flowers para fora do mapa, tudo aconteceu em um instante. Os jogadores do 300 Flores também examinaram instantaneamente a situação e tomaram uma decisão clara. Enquanto os 3 jogadores felizes ainda estavam se firmando, eles imediatamente os atacaram e atacaram. O alvo deles era o personagem mais próximo da cachoeira, Lord Green. Tornado de vassoura. Zhang Wei gostava de usar essa habilidade de bruxa. Desta vez, Endless Forest voou no ar. Enquanto sua vassoura girava, ele disparou em direção a Lord Green como um tornado. Abaixo, o assassino de Zhou Guanji estava usando Shining Cut para se mover. No entanto, desta vez, ele não estava usando para atacar, mas para coordenar com Zhang Wei e restringir as opções de movimento de Lord Green. Junto com as flores brilhantes de Zhou Yuan disparando sem parar, eles forçaram Lord Green em direção à cachoeira. Vocês aprendem rápido. Yoshio ainda teve tempo de digitar algumas palavras. Parecia que ele não estava preocupado com sua situação atual. E assim, Lord Green correu confiantemente em direção à cachoeira como se para satisfazer os desejos de 100 flores. Se ao menos tivéssemos uma granada explosiva agora mesmo. Zhou Yuan olhou para o tempo de espera do Burst Grenade e ficou irritado. Se ele tivesse uma granada explosiva, a onda de choque seria mais que suficiente para tirar Lord Green do palco. Quão conveniente seria isso? Mas agora? O que eu faço agora? Zhou Yuan pensou rapidamente sobre essa questão e percebeu que não era fácil para os 3 fazerem algo. Embora Lord Green pudesse simplesmente pegar Arrogan Flowers e jogá-lo, os 3 não tinham esse tipo de habilidade. Essa situação deu a Zhou Yuan uma maior compreensão de por que Rap escolheu Broken River. Parecia um mapa que todos conheciam, mas na realidade, devido à composição de classes de cada equipe, era desfavorável para Undred Blossoms. Além disso, o Team Undred Blossoms só tinha lembranças confusas de como jogar neste mapa. O impacto desta imprecisão pode agora ser profundamente sentido. Este foi um mapa que utilizou totalmente a vantagem de campo de rap. Depois de ver Lord Green recuar com confiança em direção à cachoeira por conta próprias, Zhou Yuan sentiu o cheiro de um esquema. Rap veio preparado para este mapa. Eles definitivamente praticaram táticas em torno deste terreno especial. O que é? Zhou Yuan observou atentamente os movimentos de Lord Green, enquanto tomava nota constante de Bundle Sea e Soft Mist. Aqueles 2 estavam voltando depois de serem surpreendidos por Burst Grenade. O que eles vão fazer? Zhou Yuan realmente não tinha ideia. Na verdade, ele não tinha nenhuma experiência com este mapa. Cuidadoso. Zhou Yuan só conseguiu lembrar seus 2 companheiros de equipe. Zhang Wei não era um jogador particularmente talentoso. Porém, por ser jogador profissional há tanto tempo, ele tinha bastante prática. Neste instante, ele também sentiu que havia algum significado mais profundo por trás da calma retirada de Lord Green. Ele estava pensando sobre o que poderia ser quando viu o aviso de Zhou Yuan no chat. Zhang Wei ficou muito alarmado. Já aconteceu alguma coisa? Ele olhou em volta em pânico e examinou os 3 personagens felizes, um por um, mas não descobriu nada de incomum. Ele acordou imediatamente depois. O aviso foi porque Zhou Yuan sentiu que havia algo suspeito em Lord Green.
Um erro de comunicação entre companheiros de equipe não foi bom. Zanvei percebeu que sua condição estava errada. No entanto, ele era impotente para consertar isso. Sem entender claramente por que estavam em desvantagem, não puderam deixar de hesitar. De qualquer forma, temos que tentar. No final, Zanvei tomou sua decisão. Eles já estavam em desvantagem. Neste tipo de situação, se não lutassem e não jogassem, como poderiam ganhar? Avançar. Zanvei temia que os outros dois não conseguissem se coordenar adequadamente por causa da hesitação em seus corações, então avisou a todos antes de agir. Avançar. Zhou Yuan sabia que eles não poderiam prolongar isso. Depois de responder a Zanvei, seus Bright Blossoms lançaram uma granada. Granada buscadora. Esta granada veio com sua própria hélice, como um mini helicóptero. Depois que voou, travou em Lord Green e voou em sua direção. Boom! Lord Green ergueu seu guarda-chuva de miríades de manifestações e derrubou esta granada buscadora no ar. Mas este foi apenas o começo do ataque de Bright Blossom. Foram lançadas outras 2 granadas, normais que também poderiam ser utilizadas por um não especializado. Lord Green saltou para trás para evitá-los, mas outra granada seguiu logo atrás. Lord Green mais uma vez abriu seu guarda-chuva e também quis derrubar esta granada. Para sua surpresa, aquela granada ainda não havia chegado até ele quando explodiu de repente. Granada cronometrada. E Xiu imediatamente reconheceu-a como uma granada temporal. Simplificando, foi uma bomba relógio. O cronômetro poderia ser ajustado para 8 segundos, mas o que Bright Blossoms lançou foi no máximo definido para 2 segundos. Zhou Yuan a conectou com sua outra granada e a fez explodir antes que Lord Green pudesse responder. Mas a tal distância, sem falar nos danos, Lord Green nem sequer foi afetado pela onda de choque da explosão. No entanto, a fumaça produzida pela explosão bloqueou temporariamente sua visão. Yi Xiu imediatamente fez Lord Green rolar. Com certeza, um raio mágico perfurou a fumaça, mas errou porque Lord Green se esquivou preventivamente. Essa velha raposa, Zanvei estava indefeso. Ele já era um dos jogadores mais velhos da aliança, mas seu adversário era ainda mais experiente que ele. Provavelmente não havia nada que Yi Xiu nunca tivesse visto antes. Dependia apenas de ele conseguir reagir a tempo. Infelizmente, o ataque coordenado deles não foi eficaz. As estações frias de Zhou Guanji estavam originalmente esperando por uma abertura, mas Yi Xiu não era seu único oponente. Fang Hui e Tang Hou prontamente se juntaram à batalha. Cold Seasons não conseguiu agir a tempo antes que os dois interferissem. Zhou Guanji poderia se defender contra o ataque frontal selvagem de Soft Mist de Tang Hou, mas o problema era que o astuto Fang Hui estava à margem. Foi realmente insuportável. Zhou Yuan e Zanvei viram esta situação e sabiam que seria ruim se não ajudassem. A floresta infinita de Zanvei jogou um frasco de lava para aquele lado. Zhou Yuan fez Bright Blossom se virar e disparar algumas balas, mas a maior parte de sua atenção ainda estava em Lord Green. Ele está vindo. Vendo Lord Green parar de recuar em direção à cachoeira e em vez disso atacá-los, Zhou Yuan não entrou em pânico e começou a ansiar por isso. Bright Blossom segurava um pequeno controle remoto na mão esquerda. Anteriormente, ele havia lançado não 3, mas 4 granadas. Uma granada de controle remoto estava a 3 unidades de Lord Green agora. 1 passo, 2 passos. Boom! A granada de controle remoto explodiu. A onda de choque fez Lord Green voar de volta. Zhou Yuan sentiu uma onda de excitação em seu coração. Zanvei também percebeu e sabia que esta era uma oportunidade rara. Neste instante, ele e Zhou Yuan demonstraram um alto nível de compreensão tácita. As flores brilhantes de Zhou Yuan se voltaram para Soft Mist e Buundli Si, ajudando Cold Seasons a afastá-los. A floresta infinita de Zanvei, por outro lado, montou em sua vassoura e perseguiu Lord Green. O poder da granada de controle remoto não era tão alto. O empurrão não foi suficiente para derrubar Lord Green da cachoeira. Além do mais, Lord Green poderia usar habilidades para evitar isso. Tornado de vassoura. Endless Forest voou no ar e imediatamente caiu como um tornado. Ele mirou com precisão. Nesse ângulo, ele poderia enviar Lord Green em direção à borda do mapa enquanto recuava com um salto para trás. Já se passaram tantos anos e você ainda está fazendo o mesmo truque. Uma mensagem de Yi Xiu apareceu no chat. Zanvei de repente sentiu que a situação não era boa. No entanto, o Broon Tornado já havia sido ativado. O guarda-chuva de Lord Green foi mais rápido. Balanço do círculo. Endless Forest foi lançado ao ar. Seu Broon Tornado foi quebrado e Zanvei estava indefeso. Essa era a diferença entre eles. Ele era apenas um veterano experiente, mas Yi Xiu, ele foi um dos jogadores que ficou no topo da glória. Se o Broon Tornado fosse feito corretamente, poderia evitar completamente esse tipo de interrupção. Ao longo da carreira profissional de Zanvei, ele sempre favoreceu essa habilidade, mas no final ainda foi bloqueada por Yi Xiu. O guarda-chuva desenhou um círculo no ar. Aquele que foi expulso do mapa não foi Lord Green, mas Endless Forest. No entanto, Endless Forest era uma bruxa. Com a habilidade maestria em vassouras, ele tinha muito espaço para manobrar. Foi por isso que Zanvei, embora se sentindo desamparado, ainda não entrou em pânico. Mas quem teria pensado que quando Circle Swing terminou, o Endless ainda não tinha tido a chance de se mover antes que o Myriad Manifestations Umbrella se retraísse e mudasse da forma de lança para a arma. Bang bang bang. 3 mísseis antitanque explodiram na floresta sem fim, empurrando-o para longe. E então, as ondas de choque das explosões o levaram ainda mais longe. Porra!
Vendo a distância entre o interior do mapa e sua posição fora do mapa, Zanvei perdeu todas as esperanças. As bruxas podiam voar um pouco no ar, mas era impossível a esta distância. Bruxa da equipe Undred Blossoms em Glass Forest morta. Capítulo 1164. A nova equipe mais forte da história. Capítulo 1164. A nova equipe mais forte da história. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Eles esperaram com grandes esperanças pela chance de tirar Lord Green do mapa, mas tudo o que aconteceu foi que seu próprio lado perdeu outro general poderoso. Zhou Yuan e Zhou Guanji ficaram angustiados. Não foi nenhuma derrota, foi um combo. Logo depois que o ícone da Endless Forest ficou acinzentado, o Summoner Wind Carvin de Zhu Xiaping também caiu. Para uma pessoa durar tanto tempo contra Su Mushen e Qiao Yifan foi uma façanha. Zhu Xiaping já provou ser um invocador digno. Mas ele não tinha a capacidade de protelar e derrotar 2 jogadores ao mesmo tempo. Em toda a história de Glory, nunca houve um invocador tão poderoso antes. Na competição por equipes, o elenco de rap ainda estava completo e perfeito, enquanto o Undred Blossoms já havia perdido 4 jogadores. Neste momento, Zhou Yuan e Zhou Guanji pararam de se mover. Nestas condições, haveria algum sentido em continuar a luta? Eles perderam esta partida completa e completamente. 1-9 não foi uma varredura total, mas também não foi muito longe. Zhou Yuan e Zhou Guanji não disseram nada um ao outro. Eles simplesmente pararam ao mesmo tempo e ficou claro que estavam de acordo. GG. GG. Cada jogador enviou um GG, e então Bright Blossoms e Cold Seasons retiraram-se da batalha. Rap venceu oficialmente a batalha. O rugido da multidão foi como um trovão, foi uma grande vitória, 9-1. Os jogadores de competição da equipe Rap saíram juntos das cabines dos jogadores para cumprimentar o público, e o estádio atingiu um novo nível de excitação. Os jogadores do Undred Blossoms também saíram. Como perdedores, era melhor para eles saírem rapidamente desta fase, mas ainda tinham que seguir alguns costumes. A Undred Blossoms reconheceu educadamente os aplausos que recebeu da multidão, e com o espírito de amizade em primeiro lugar, competição em segundo. Eles falaram com seus oponentes. Parabéns, você jogou bem. E o Feng tomou a iniciativa de parabenizar os jogadores de rap, demonstrando a graça de Undred Blossom. Haha, continue trabalhando duro, e Xiu disse casualmente enquanto apertava a mão de Yufeng. Depois de ouvir isso, Yufeng ficou um pouco deprimido. O que você quer dizer com continuar trabalhando duro? Isso fez parecer que o único objetivo do Undred Blossoms era superar rap. Haha, você também. Yufeng forçou uma risada e depois conduziu Undred Blossoms para fora do palco. Eles se encontraram com o resto de seus companheiros de equipe e saíram imediatamente pelo túnel dos jogadores. Foi a etapa do vencedor, deixe o vencedor aproveitar. A aliança determinou que os jogadores profissionais deveriam comparecer à coletiva de imprensa pós-jogo de cada partida. Para os perdedores da partida, esta foi mais uma tortura a suportar. Os repórteres eram impiedosos, sempre esfregando sal nas feridas. Undred Blossom sabia que esta conferência seria particularmente dolorosa, então, além de seu capitão e vice-capitão, eles enviaram seu jogador veterano, Zanvei. É uma pena que Undred Blossoms tenha perdido esta partida. Você poderia falar sobre alguns de seus pensamentos? A pergunta inicial foi bastante comum. Todos os membros da nossa equipa trabalharam arduamente, mas infelizmente o adversário jogou melhor. O capitão das 100 Flores, Yufeng, também deu uma resposta bastante padronizada. Você previu que seria esmagado por rap assim? Por favor, perdoe meu uso da palavra esmagado, mas a julgar pela pontuação final, a partida foi incrivelmente unilateral. Seguiu-se uma pergunta dura, atacando deliberadamente os jogadores do Undred Blossoms. Este resultado foi inesperado para todos, e admito que nunca pensamos que isso poderia ter acontecido. Mas não acredito que Undred Blossoms tenha sido esmagado. Ganhamos um ponto na rodada individual e tivemos vantagem em parte da arena do grupo. Quanto à rodada de equipes, mapas como Broken River, que tem pontos de morte instantânea, muitas vezes levam a um resultado que parece muito distorcido. Os pontos são apenas o resultado, mas olhando para o processo, eu realmente não consigo ver onde Undred Blossoms estava esmagado. Yufeng não revelou nenhuma raiva, mas respondeu bruscamente a esta pergunta. Capitão Yu, o que você acha do Tank Hole do Team Rap? Imediatamente, outro repórter fez uma pergunta incisiva para contra-atacar. Tang Hole certamente não era um nome que Yufeng ficaria feliz em ouvir agora. Foi outra facada na ferida. Ela é muito habilidosa, respondeu Yufeng. Ela se tornará uma excelente jogadora profissional. Você poderia ser mais específico? Por exemplo, excelente em que sentido? Alguém perguntou. Para vencer um 1v2 na arena do grupo e ajudar o time a conquistar a vitória geral, isso não é suficiente para mostrar sua excelência? Yufeng viu claramente o propósito do repórter ao perguntar sobre Tang Hole. Ele havia perdido para um novato, o que era realmente vergonhoso, mas ele não tentaria esconder. Ele teve a coragem de enfrentar qualquer desafio diretamente porque era o capitão e núcleo do Undred Blossoms. Ele tinha que ser capaz de suportar quaisquer dificuldades que Undred Blossoms tivesse. Então, Zheng Xinhan, do Undred Blossoms? Esta foi a primeira vez que ele jogou nesta temporada, mas tanto o resultado quanto o processo foram insatisfatórios. Para efeito de comparação, outro repórter mencionou o novato do lado de Undred Blossoms, Zheng Xinhan. Em toda a partida, além de Mofan, que cometeu uma falta e foi desclassificado do jogo, o desempenho de Zheng Xinhan foi o mais péssimo. Esta era a verdade incontestável.
Foi sua primeira partida oficial, então ele estava inevitavelmente nervoso. Demora um pouco para se acostumar com o cenário profissional, mas ele será capaz de mostrar sua habilidade, disse Yu Feng. Depois disso, houve mais perguntas visando detalhes específicos da partida. O bom é que a Undred Blossoms estava preparada para isso, e os jogadores que enviaram para esta conferência eram todos experientes nesta área. Finalmente, eles conseguiram passar pelo interrogatório. Gostaria de perguntar aos jogadores do Tri Undred Blossoms, após esta partida, vocês poderiam falar sobre sua opinião sobre o Team Rap? No final da conferência de imprensa, Chan Xian, da filial City H da Sports Home, teve a oportunidade de fazer a pergunta final. Para esta pergunta, não acho que cada um de nós precise expressar suas próprias opiniões. Nossa visão da Rap é unânime. De Undred Blossoms, Zanvei foi quem respondeu. Em relação à sua escalação, eles têm 3 jogadores All-Star, acho que não preciso dizer mais nada sobre isso. Em relação aos seus personagens, além de seus 2 personagens All-Star, o equipamento Silver em seus outros personagens é suficiente para fazer um oponente hesitar. Durante a fase de transição após a atualização do jogo, o equipamento Orange de nível 75 reduziu a distância entre as equipes menores e as potências. Ficamos presos por muito tempo no nível 70, então precisamos dar uma outra olhada na chamada lacuna entre todos os times. Com esta situação, combinada com o status da Rap, acho que é seguro dizer que a Rap é a nova equipe mais forte da história da Aliança. A resposta de Zanvei trouxe ainda mais perguntas que os repórteres queriam fazer, mas depois de responder a esta pergunta final, os 3 jogadores do Undred Blossoms ignoraram as perguntas gritadas pelos repórteres e deixaram abruptamente a coletiva de imprensa. Depois foi a vez de Rap aparecer, Yi Xiu, Fang Hui e claro, a estrela brilhante desta partida, Tang Hou. A conferência de imprensa começou com os típicos parabéns e perguntas sobre o que pensam sobre este jogo. Undred Blossoms também trabalhou duro, mas jogamos melhor. A resposta de Ye Xiu foi essencialmente a mesma de Yu Feng, apenas trocando os pronomes. Os repórteres não se importaram muito, ninguém realmente esperava ganhar alguma coisa com essa questão. Nas conferências de imprensa pós-jogo, esta pergunta era essencialmente um olá. Após as saudações, os repórteres foram imediatamente para Tang Hou. A batalha em equipe não distraiu em nada seu surpreendente desempenho 1v2 na arena do grupo. Uma vitória emocionante, uma grande reversão. Os repórteres elogiaram sem restrições. O que você acha dessa performance emocionante? Como você avaliaria sua própria performance? Espero ainda poder fazer melhor, disse Tang Hou sorrindo. Ainda assim, fazer melhor? Você está se referindo a 1v3? Os repórteres ficaram em choque. Claro, Tang Hou continuou a sorrir. Os sentimentos dos repórteres foram confusos. Alguns aprovaram a coragem e confiança de Tang Hou, enquanto outros imediatamente se voltaram contra ela. Depois de gerenciar um 1v2, esse novato não conheceu modéstia e imediatamente teve delírios de 1v3. Isso foi muito arrogante. Com esses pensamentos, esses repórteres deram outra olhada em Tang Hou no palco e sentiram que ela era exatamente como aquelas típicas garotas bonitas e hipócritas que frequentemente apareciam em romances e na televisão. Este foi o cenário competitivo da glória. Ser bonita não valia nada. Muitos dos olhares sobre Tang Hou agora eram hostis e desdenhosos, mesmo aqueles que anteriormente haviam perseguido Tang Hou com seus elogios. Deus Fang Hui também teve um desempenho muito bom hoje, você poderia falar conosco sobre isso? Um repórter perguntou. Foi mais ou menos, disse Fang Hui. Um pouco pior do que eu esperava. O que você estava esperando? Alguém perguntou. Para varrer a arena do grupo? Fang Hui disse, mas não esperou pelos olhares hostis antes de acrescentar imediatamente. Haha, só estou brincando. Eu queria tirar um pouco mais da saúde de Yu Feng na segunda rodada da arena do grupo, mas infelizmente não consegui. Então em relação ao segundo jogador a aparecer na arena do grupo, Mufan, o que você acha da performance dele? Ele estava muito nervoso com a primeira vez que tocou no palco? Um repórter perguntou. Isso foi inteiramente culpa de Ye Xiu. O rosto de Fang Hui imediatamente se contorceu de tristeza e indignação. O que você quer dizer? De repente todos ficaram interessados e todos olharam para Ye Xiu. Foi minha culpa, disse Ye Xiu, também com uma expressão amarga. Não expliquei claramente a ele as regras da competição. Explicar claramente? Você não explicou nada. Fang Hui disse. Eu vi que ele mesmo estava olhando para eles. Ye Xiu disse. De que adianta olhar para elas ele mesmo? As regras são tão fáceis de digerir, você precisa ensiná-lo adequadamente como explorar as lacunas nas regras. Você cala a boca, está explorando brechas e outros enfeites, algo que um jogador profissional respeitável deveria fazer, mas sempre haverá alguns jogadores sorrateiros que fazem isso. Para derrotar seus truques sorrateiros, primeiro você precisa entender como eles serão sorrateiros, disse Fang Hui. Depois de ouvir isso, os repórteres ficaram imediatamente entusiasmados, todos se voltando para Fang Hui. Por jogadores sorrateiros, a quem você está se referindo? Perguntaram os repórteres. Isso foi apenas um exemplo, uma referência geral, disse Fang Hui. Os repórteres ficaram desapontados, mas ainda sentiam que Fang Hui tinha como alvo alguém específico. Muitas pessoas já estavam quebrando a cabeça por um jogador com quem Fang Hui não se dava bem. Enquanto isso, outros continuaram a aproveitar o tempo para fazer perguntas. Na competição por equipes de hoje, vimos que mais uma vez, o curandeiro de rap não serviu a nenhum grande propósito.
Será que isso acontece porque seu nível de habilidade ainda não está no nível profissional? Então Rap tem que contar com essas estratégias que não dependem de um curandeiro? Alguém perguntou. Isso é um absurdo, disse Estil. Ele não serviu a nenhum propósito? Como Blossoming Chaos foi derrubado em uma onda? Se estivéssemos perdendo uma única pessoa, não poderíamos ter conseguido. Zanvei, do Undred Blossoms, nomeou você como o novo time mais forte da história. O que você acha disso? Ele nos elogia muito. Zanvei é realmente muito honesto, disse Estil. Capítulo 1165. Tabela de classificação de danos. Capítulo 1165. Tabela de classificação de danos. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Estádio Xiaoxie. Com a liquidação do Excelen Era, o contrato de arrendamento foi rescindido antecipadamente e este estádio recuperou o antigo nome. Mas para os trabalhadores deste estádio foi como se nada tivesse mudado. Depois de um ano, o estádio mais uma vez sediou a Glory Pro League, e o trabalho que tiveram que fazer foi o mesmo. Perdão, senhorita, precisamos limpar o estádio. Um trabalhador caminhou rapidamente até um membro da plateia que estava logo abaixo do palco. Sinto muito, estou prestes a sair. Shengogo imediatamente pediu desculpas ao trabalhador e preparou-se para sair. Mas depois de dar alguns passos, ela não pôde deixar de se virar e olhar novamente. Os assentos do público, a sala de preparação dos jogadores, o palco da competição. Já se passaram 2 horas desde o final da partida, mas enquanto ela olhava para tudo isso, Shengogo podia imaginar claramente a cena como era durante a partida, mesmo em quais assentos estavam os apaixonados fãs do rap que se levantaram e agitaram os braços no ar enquanto gritavam e aplaudiam o rap. Ela se lembrava de tudo. Este é o nosso estádio? O primeiro jogo em casa de rap já havia acabado, mas o coração de Shengogo ainda não havia se acalmado. Claro, ela já havia assistido partidas aqui e sentiu a atmosfera de um jogo em casa antes, mas desta vez, em comparação com quando assistiu às partidas do Excelen Era, a sensação foi completamente diferente. Senhorita, a trabalhadora, vendo como Shengogo deu alguns passos e parou de repente novamente, lembrou-a novamente. Ah, me desculpe. Shengogo rapidamente se virou novamente. Sem olhar para trás, ela saiu pela única saída que ainda estava aberta. Voltaremos a este lugar e conquistaremos vitória após vitória, até o fim. Os passos de Shengogo foram rápidos e seu coração disparou. 9-1. Mesmo que ela esperasse avidamente uma vitória perfeita por 10-0, o resultado obtido foi suficiente para agradar a qualquer um. Shengogo pegou o telefone e discou um número. Ei, onde vocês foram? Shengogo disse em voz alta. Devíamos ser nós que lhe fazemos essa pergunta, respondeu a pessoa do outro lado da linha. Fiquei mais um pouco no estádio para sentir a atmosfera do estádio, disse Shengogo. Todo mundo provavelmente já saiu, certo, chefe? Sim, estava vazio. Então podemos sair sem nos preocupar. Vamos comemorar. Shengogo disse. Não é tarde demais agora? Desta vez abriremos uma exceção. Este foi o nosso primeiro jogo em casa. E vencemos lindamente, disse Shengogo. Tudo bem, do outro lado, e o Shio desligou o telefone. Pelo menos aqui, esta era uma noite que pertencia completamente a Rap, a nova equipe mais forte da história. Uma grande vitória por 9-1 sobre Undred Blossoms. A linda novata de Rap ganhou fama na arena do grupo. No dia seguinte, como esperado, notícias sobre Rap vs Undred Blossoms encheram as manchetes das primeiras páginas de todas as principais publicações de esportes eletrônicos. Shengogo estava exultante. Durante o café da manhã, ela pegou um copo de leite morno e sentou-se em frente ao computador, navegando pela web. Ela apenas ficou ali sentada com um sorriso bobo, esquecendo completamente do leite até que ele já esfriasse. O elogio vertiginoso foi estimulante para ela. Para comentários críticos ocasionais, ela apareceu com uma risada de vocês não entenderiam. Em meio aos elogios, quem mais foi mencionado foi, sem dúvida, Tang Ho. Seu desempenho emocionante na arena do grupo foi verdadeiramente inesquecível, e muitas pessoas já estavam discutindo a questão do melhor estreante desta temporada. Um jogador do Glory fez uma enquete sobre isso e Tang Ho estava no topo da lista por uma grande margem. Mas Shengogo sabia que a seleção do melhor estreante não era como os All-Stars, onde eram determinados pelo voto dos fãs. O melhor estreante foi premiado pela aliança com base em seu desempenho ao longo de toda a temporada e levou em consideração vários fatores. Só porque o novato era popular não significava que seria escolhido. Esta enquete foi apenas para a diversão dos jogadores. Isso não significava nada para os funcionários que realmente decidiriam. Mesmo sendo esse o caso, Shengogo ainda ficou feliz em ver todos os comentários favoráveis sobre sua amiga. Depois de ler toda essa emoção, Shengogo foi à página oficial da Glory Alliance para investigar as várias estatísticas técnicas da temporada até agora. Havia inúmeros registros estatísticos oficiais: dano causado, dano aumentado, dano recebido, quantidade de cura, dano reduzido, combo mais longo, morte final e assim por diante. A força e o desempenho de um jogador podem ser avaliados a partir destas estatísticas técnicas. No entanto, a maioria dos telespectadores prestou atenção não aos números brutos, mas às classificações relativas. A tabela de classificação por dano causado recebeu mais atenção. Havia categorias separadas de arena de grupo e competição por equipes.
Quanto à rodada individual, isso foi comparado diretamente pelos registros de vitórias e derrotas. Havia uma tabela de classificação de taxa de vitória separada que não contava por dano. Tang Ho jogou um jogo forte, então Shen Guogu veio aqui para ver sua classificação na tabela de classificação de danos da arena do grupo. Mas 2 rodadas da temporada já haviam passado. Embora o desempenho de Tang Ho nesta rodada tenha sido impressionante, ela havia perdido para San Xian na primeira rodada e o dano causado não foi muito alto. Depois de 2 rodadas, a classificação de Tang Ho não foi tão alta quanto Shen Guogu havia previsto. O atual número 1 da tabela de classificação de danos na arena do grupo não era outro senão San Xian. Na primeira rodada da competição, San Xian enfrentou um 1v2 na arena do grupo, e seu desempenho em termos de dano causado não foi pior que o de Tang Ho na última rodada. E na segunda rodada da competição, o Sansara disputou uma partida fora de casa no Seazid, vencendo mais uma vez por 10-0. E desta vez, San Xian realmente completou um 1v2 completo. Depois de 2 rodadas, seu 142.546 superou em muito 70.421 de Tang Ho. Pode-se até dizer que comparar Tang Ho com o atual número 1 foi um erro por si só. Dos 84 jogadores que apareceram na tabela de classificação de danos da arena do grupo, Tang Ho estava apenas em 31º lugar, um pouco acima do meio. Os 30 jogadores à sua frente, incluindo San Xian, causaram mais danos na arena do grupo após 2 rodadas de competição. E isso foi apenas para as classificações de dano total. Se olhassem a média por partida, a classificação de Tang Ho era um pouco mais baixa, número 41 de 84, muito comum. Shen Guogu ficou um pouco decepcionada por não ver os resultados que esperava. Ela rolou a roda do mouse, procurando os nomes dos outros jogadores felizes. Quando ela rolou para baixo, viu Mofan e Deception no número 84. Esse 0 era particularmente evidente. Olhando para essas coisas agora, não é muito cedo? A voz de Yexiu soou ao lado dela. Estou apenas procurando diversão, disse Shen Guogu, virando a cabeça para olhar para ele. Faz apenas 2 rodadas, as tabelas de classificação não se estabilizaram. Quem é o número 1? Yexiu estava tomando café da manhã agora, bebendo um copo de leite enquanto fazia essa pergunta. San Xian, disse Shen Guogu, rolando de volta para mostrar a ele. 140 mil tão feroz? Isso é praticamente um V2 em ambas as rodadas. Yexiu disse. Eu sei. Shen Guogu estava bastante deprimido. Ela esperava que Tang Ho fosse o único a fazer um X2, mas olhando para as tabelas de classificação, ficou claro que muitos jogadores tiveram desempenhos excelentes. Se ele jogasse tão ferozmente, isso não significa que algumas pessoas não seriam capazes de causar sua parcela de dano. Yexiu riu. Shen Guogu piscou e começou a rolar para baixo novamente. No final, no número 80, ela encontrou o nome de Zhou Zekai. Não muito mais adiante apareceram os nomes de Huang Xiaotian e Wang Jixi. Zhou Zekai, Huang Xiaotian, Wang Jixi. Quem ousaria dizer que esses 3 tinham um depois ruim? Mas na tabela de classificação após 2 rodadas, cada um deles parecia mais fraco que o outro. A realidade, claro, não era que eles estivessem indo mal, mas que ainda não tinham tido muitas chances de se apresentar no palco. Em suas respectivas equipes, cada um desses 3 era o jogador poderoso que ancorava a arena do grupo. Tomando Zhou Zekai como exemplo, no primeiro round ele enfrentou Lord Green com pouca saúde, e foram necessários apenas alguns ataques para encerrar a batalha. No segundo round, ele nem subiu ao palco, já que o segundo jogador do Sansara encerrou a arena do grupo. Nessas condições, é claro que a produção de dano de Zhou Zekai seria baixa. Assim, embora os números brutos das tabelas de classificação das estatísticas do Glory pudessem revelar algumas coisas, eles tiveram que ser analisados com contexto. O sistema de competição de Glory tinha características próprias, como esta situação em que por um companheiro de equipe ser muito forte na arena do grupo, um jogador não tinha chance de causar dano. Shen Guogu folheou casualmente algumas outras tabelas de classificação. Por terem sido varridos na primeira rodada, seja na classificação geral ou na classificação média, Rap foi bastante baixo, nem de longe tão emocionante quanto as notícias de hoje. Como estão as classificações de pontos? Yoshio perguntou de lado. Você ainda não olhou? Enquanto falava, Shen Guogu passou para a tabela de classificação de pontos da equipe. Ainda não. Yexiu se inclinou um pouco para frente. Evidentemente, ele estava mais interessado nesta informação. Sansara está em primeiro lugar, disse Shen Guogu, olhando para a tabela de classificação. Eles varreram novamente 20 pontos. Yexiu olhou mais abaixo. Sansara ficou em primeiro com 20 pontos após 2 rodadas, seguido por Wind Wu, Blue Hen e Tiny Herb com 18 pontos cada. O quinto foi Tirani com 17 pontos. O sexto foi Mishi Hen com 15 pontos. Este parecia ser o ponto de corte para a camada superior da classificação de pontos, já que havia uma grande diferença entre Mishi Hen e o sétimo colocado Thunderclap, que conquistou 13 pontos em 2 rodadas. O oitavo e o nono ficaram Royal Style e Void, cada um com 10 pontos. Depois disso, Rap fez uma entrada deslumbrante, ficando em 10º com 9 pontos. E o vizinho de Rap era o time que eles acabaram de derrotar, Undred Blossoms. Depois de 2 rodadas, Undred Blossoms também ganhou 9 pontos.
Se ordenados em ordem alfabética pelo pinning de seus nomes, eles devem ser colocados antes de Happy Baiua, sem flores, antes de Shinx infeliz, mas como os dois times lutaram e Happy os venceu, Happy ficou à frente deles. After Undred Blossoms foi 301 degrees com 7 pontos, e depois havia as várias equipes de nível médio abaixo. Depois de 2 rodadas, nenhuma dessas equipes passou para a camada superior. Todos eles permaneceram obedientemente no fundo. E a Veliswords, o time com o qual Happy era mais amigável, conquistou 3 pontos em 2 rodadas. Eles estavam atualmente em penúltimo lugar, correndo o risco de serem rebaixados. Depois de Veliswords, o último lugar foi ocupado por Seazid. Zhao Yang se aposentou, Buundris se foi vendido. A equipe que antes estava solidamente no nível intermediário caiu diretamente para o fundo. No entanto, apenas 2 rodadas se passaram até agora. Ainda era cedo para falar sobre as chances de um time. Afinal, Veliswords e Seazid, os 2 últimos times, enfrentaram adversários fortes nas 2 primeiras rodadas. Veliswords enfrentou Undred Blossoms e Blue Rain, enquanto Seazid enfrentou Misty Rain e Sansara. Perdendo para essas equipes, eles não poderiam ser acusados de não terem se esforçado o suficiente. Mas Veliswords, que havia perdido por 2-8 para Undred Blossoms, viu como Happy derrotou o mesmo time em um drástico 9-1, e eles não puderam deixar de ter sentimentos contraditórios. Eles realmente são outra coisa. Lu Guanin suspirou. Capítulo 1166, Avaliações de pontos. Capítulo 1166, Avaliações de pontos. Tradutor, Nome Mi editor, Nome Mi. Sábado foi dia de jogo. No domingo, todo tipo de discussão sobre as partidas de sábado pôde ser vista nos diversos fóruns do Glory, embora a maior parte dessas discussões se concentrasse nos jogadores. As reportagens, por outro lado, eram descrições imparciais de como foi a partida ou comentários de entrevistas. A análise verdadeiramente profissional geralmente exigia um dia para digerir completamente as partidas do dia anterior. A mais respeitável Sports Home só começaria a relatar qualquer análise detalhada na edição de segunda-feira. Na segunda-feira, Shen Guogu correu para comprar uma cópia da edição semanal da Sports Home, mas quando ela deu uma olhada ficou um pouco desapontada. Os elogios da Sports Home a Happy não foram tão avassaladores quanto ela imaginava. O excelente desempenho de Tang Hou na arena de grupo recebeu avaliações positivas, mas o desempenho de Xiamed Bun na competição individual e a expulsão de Mofan na arena de grupo não foram negligenciados pelo respeitado grupo de mídia. Shen Guogu ainda sentiu seu ânimo se agitar quando viu os grandes elogios ao desempenho de Happy na competição por equipes, que elogiou particularmente a coordenação da equipe em matar Blossom em Chaos de uma só vez. The Sports Home chamou isso de exemplo clássico de livro didático. Esta descrição não pôde deixar de fazer as pessoas pensarem no livro didático da Glória Yeshiu. Com certeza, embora os comentários populares nos fóruns não falassem muito sobre Yeshiu relativamente falando, os elogios a Yeshiu por parte do Sports Home não foram menos do que os elogios a Tang Hou. Até mesmo Fang Hui, que mudou de classe, recebeu muitos elogios. As notícias relacionadas à partida foram feitas principalmente pelo repórter do site H. Chanxian. Contudo, a análise profissional foi feita por vários analistas especiais. Para fazer parte de uma organização tão respeitada como a Sports Home, esses analistas não eram apenas pessoas que falavam alto. Suas análises foram muito precisas. Uma das partes favoritas de Shen Guogu sobre o Sports Home foram as avaliações de pontos para cada jogador na partida de destaque. Esta sessão geralmente também era feita por especialistas, mas o analista era diferente e o estilo era diferente. O escritor também poderia escrever com mais liberdade, então esta sessão era bastante popular. Na transmissão do segundo turno, a partida de destaque foi Team Thunderclap vs Team Void. No entanto, o lado bom da mídia impressa era que eles podiam ver as coisas em retrospecto. Como resultado, eles escolheram Team Happy vs Team Undred Blossoms como partida de destaque. Shen Guogu rapidamente mudou para esta sessão de alegria. Com certeza, era no estilo que ela gostava. Competição individual Yeshiu contra Zheng Xinhan. Yeshiu 5 pontos. Zheng Xinhan menos 4 pontos. Sim, esta sessão às vezes era tão pouco convencional. Os pontos geralmente eram atribuídos de 0 a 10, mas o escritor na verdade deu a Zheng Xinhan 4 pontos negativos. A repulsa do escritor pelo desempenho de Zheng Xinhan pode ser vista claramente. O breve comentário escreveu: Zheng Xinhan, do Team Undred Blossom, jogou sua primeira partida. Durante esta partida, ele nos disse uma coisa, ele estava aqui. Além disso, ele também disse uma coisa a Deus Yeshiu, não importa se suas mãos estão enferrujadas. Contra alguns adversários, você pode cortar as mãos e ainda assim vencer. Zheng Xinhan é um novato, então serei mais tolerante. Em vez de menos 5 pontos, dou a ele menos 4. Quanto ao Deus Yeshiu sem um adversário digno, não há muito para ele se exibir, então 5 pontos. Foi uma observação bastante mordaz, até mesmo fazendo referência à ferrugem de Yeshiu. Shen Guogu soltou uma risada muito rude e verificou o nome do escritor para esta avaliação. Como esperado, foi Zhu Shenhui. Shen Guogu conhecia esse nome. Ele era famoso por suas palavras duras e rudes. Suas avaliações foram muito subjetivas, não condizendo com a reputação da Sports Home. Essas avaliações pontuais foram claramente marcadas como comentários especiais que não representavam as opiniões do jornal, tornando o único lugar onde Zhu Shenhui poderia brilhar na casa dos esportes.
E no final das contas, seus comentários exagerados e contundentes se tornaram as partes mais populares desta sessão. Quanto a Shengoku, ela gostou bastante dos comentários dessa pessoa porque muitas vezes eram muito engraçados. Depois de Yi Xiu e Zheng Shihan foi a batalha de Xiamed Bun e Zanwei. Bão Hongxin 10-0, Zanwei 5. Shengoku riu de novo apenas com esta avaliação do Xiamed Bun. O intrigante novato Bão Hongxin tem uma mente que ninguém consegue compreender. Talvez ele nem saiba o que está fazendo. No primeiro tempo, ele recebe nota máxima. Ele dominou totalmente Zanwei. Na segunda parte, sua fraqueza incompreensível prova minha perplexidade por ele. Zanwei 5 pontos, enfrentando 10 pontos, só pode ser esmagado. Mas enfrentando 0 pontos, acontece o contrário. Bão Hongxin recebe 10-0 pontos. Sua derrota se deve ao fato de seu desempenho não ter sido inverso de 0 a 10 pontos. Mal. Que maldade. Zhou Shenhui era assim. Ele não poupou esforços para ridicularizar alguém. Se você não foi muito mencionado, isso é um grande elogio para você. A zombaria em relação a Hundred Blossoms foi bastante leve. Aqueles familiarizados com Zhou Shenhui sabiam que ele era fã do Blue Rain. Seu preconceito negativo em relação a Team Herb era verdadeiramente profundo. Quando o Sports Home fez uma avaliação de pontos para uma partida do Team Herb, eles definitivamente não ousaram que ele fizesse isso. Após essas duas rodadas foi a partida de Su Muxin e Zhou Yuan. Zhou Yuan queria lutar com Su Muxin em um confronto direto, mas tomou o caminho errado e acabou sendo completamente reprimido. A tentativa de Zhou Yuan de eliminar diretamente a supressão de Su Muxin terminou em fracasso. Simplificando, Zhou Yuan subestimou Su Muxin. Em termos de técnica, experiência e consciência, Su Muxin não é pior do que Zhou Yuan. Por outro lado, sua boa aparência ultrapassa Zhou Yuan 10.000 vezes. Uma vitória tão dominante faz todo sentido. O desempenho de Su Muxin é um lindo 10, 10, sua aparência é um 0,000, 10. O desempenho de Zhou Yuan é 5 décimos, sua aparência. Esqueça, não vou atribuir pontos a ele. Direi apenas que está no lado mais pobre. Depois disso foi a arena do grupo. Fang Hui fez um bom trabalho. Seu truque simples funcionou repetidamente. É preciso dizer que, embora esse mestre em jogar sujo tenha mudado de classe, sua habilidade de cavar buracos ainda é tão alta quanto sempre. Mas sua inexperiência com sua classe pode ser vista claramente. Seus métodos para cavar buracos não são suficientemente ricos. No segundo tempo da partida, ele foi forçado a um confronto direto com Zhou Guanji. Felizmente ele cavou um buraco fundo suficiente antes, para não cair. A rodada terminou assim. Fang Hui 6 pontos. Mas seu Qigong Blast contra Yu Feng merece 10. 10 mais 6, 2 dá a ele um total de 8 pontos. Zhou Guanji estava praticamente dançando nas palmas das mãos de Fang Hui. Se Fang Hui ainda fosse um ladrão, Zhou Guanji poderia ter perdido de uma forma ainda mais feia, ou talvez ele pudesse ter se saído melhor porque entende melhor o ladrão de Fang Hui. Estou inclinado a pensar na primeira opção, então Zhou Guanji ganha 2 pontos. Yu Feng deveria ter conseguido derrubar Fang Hui sem perder muita saúde, mas aquele Qigong Blast provou que ele calculou mal contra Fang Hui, 2 pontos. Na rodada seguinte, ele ficou heroicamente no centro do mapa, merecido 5 pontos, mas venceu assim mesmo ficando ali, ou seja, apenas 5 pontos. No terceiro round, ele enfrentou o estreante de rap, mas foi eliminado. Yu Feng cometeu o mesmo erro de Zhou Yuan, subestimou seu oponente. Mas comparado a Zhou Yuan como All-Star, ele tinha as qualificações para desprezar um novato. Graças à negligência de Yu Feng, ganhamos um 1v2 espetacular. Como tal, ele merece mais 2 pontos. 2 mais 5 mais 2 é igual a 9 pontos? Isso não parece certo. Ah, esqueci, Yu Feng jogou um total de 3 rodadas, então temos que dividir por 3 pontos. Falando nisso, se eu não falasse nada, as pessoas teriam notado que Yu Feng disputou 3 batalhas, também jogando um 1v2. Não há muito a ser dito sobre Mofan. Ele está feliz com a resposta do novato do Hundred Blossom, Zheng Shihan. Zheng Shihan disse que estava aqui, então Mofan disse que também estava aqui. Mas tenho que dar 2 pontos a ele, porque sem ele não teria havido aquele lindo 1v2. Zhu Xiaping, como um invocador que supostamente retém 2 ou 3 pessoas com seu 1, foi eliminado pelo inimigo. Ainda assim, não podemos dizer que a culpa é do Wind Carvin. Zhu Xiaping, 3 pontos. Tang Ho vencendo Yu Feng, 10 pontos. Vencendo Zhu Xiaping, 10 pontos. Olha, 10.000 pontos. Não há necessidade de qualquer explicação. Para a performance mais espetacular de Tang Ho, Zhou Shenhui disse apenas algumas palavras curtas, provando que adorava zombar das pessoas, mas tinha preguiça de elogiar. Para a competição final por equipes, Zhou Shenhui continuou com suas avaliações subjetivas. Ele começou disparando contra a expulsão de Yu Feng. Parecia que o fã do Team Blue Rain Zhou Shenhui tinha a opinião de Yu Feng, que havia abandonado o Team Blue Rain. O que está deixando você tão feliz? Todos chegaram ao cibercafé e estavam prontos para começar o treino da nova semana, apenas para ver Shengoku rindo incontrolavelmente. Shengoku entregou o papel a todos. Todos estavam familiarizados com o Sports Home. Eles sabiam que não havia nada realmente engraçado de se ver além daquela sessão. Com certeza foi essa sessão. E olhando para o escritor, todos entenderam. Quem ele vai neste momento? Fang Hui pegou o jornal e começou a ler. O jogador ridicularizado certamente não estaria rindo, mas para outros, ler os comentários de Zhou Shenhui foi muito divertido.
Fang Hui pegou o jornal, leu o comentário de Zhu Shenhui e logo começou a rir. Ei, ele foi muito legal comigo. Fang Hui ficou surpreso ao ver a avaliação dele na arena do grupo. Vamos ver o que ele escreveu sobre Little Tang. Ele continuou lendo. Como esse cara raramente elogiava alguém, muitas pessoas ficariam curiosas para ver sua opinião sobre alguém que teve um desempenho excepcional. TSK para fazer Zhu Shenhui não dar nenhuma explicação para sua avaliação. Little Tang, você tem um futuro brilhante pela frente, disse Fang Hui a Tang Hou depois de ler. Realmente. Tang Hou também lia a análise da Glória nos jornais, mas ela fazia isso principalmente para aprender. Ela procurou o material de que precisava de maneira direcionada. Alguém como Zhu Shenhui, que era extremamente subjetivo e escrevia comentários exagerados, não estava na lista de estudos de Tang Hou, então ela não sabia muito sobre ele. Ele sempre foi muito legal com as garotas. Você já ouviu fazer de tudo para atacar uma jogadora? E Xiu disse. Isso, Fang Hui pensou sobre isso. Realmente nunca tinha acontecido antes. Ele checou o jornal de hoje novamente e leu a avaliação de Su Mushen. Com certeza, o estilo habitual de Zhu Shenhui não existia. Esse cara realmente tem um resultado financeiro, hein? Nunca percebi, disse Fang Hui. Mesmo que ele exagere um pouco, suas avaliações às vezes podem ser muito acertadas. Se não, você realmente achou que a Sports Home teria para ele alguém tão irresponsável quanto ele escrevendo apenas para fazer piadas? E Xiu disse. Verdadeiro. Fang Hui acenou com a cabeça com seriedade, enquanto lia o jornal em voz alta. Sua explosão de Qigong contra Yu Feng merece 10. A avaliação desse cara é realmente correta. Capítulo 1167. Revisão do pão cozido no vapor. Capítulo 1167. Revisão do pão cozido no vapor. Tradutor. Nome Mi editor. Nome Mi. Zhu Shenhui acertou muitas coisas. Momento perfeito, vamos usar sua avaliação como ponto de partida para nossa discussão. Yi Xiu disse, pegando o papel de Fang Hui e levantando-o no ar. Logo depois, quer tenham subido ao palco na rodada anterior ou não, todos do rap foram para a sala de estratégia. O sempre quieto, frio e solitário Mofan parecia bastante ansioso desta vez. Ele foi o primeiro a entrar na sala, embora sua expressão fosse tão apática como sempre. Na sala de estratégia, todos se sentaram em seus lugares, um após o outro. Depois que Yeshio entrou, todos pararam de conversar. A tela de projeção desceu. Yoshio sentou-se na frente de um computador ao lado e abriu a partida anterior, a primeira rodada da competição individual. Sim, não há muito a dizer aqui. Aquele garoto do Undred Blossoms estava muito nervoso. Essa questão. Yeshio olhou para seus companheiros de equipe. Na rap só havia uma pessoa que ficaria nervosa. Yeshio olhou ao redor da sala. No final, seu olhar pousou em um laptop. A nova temporada começou em setembro e a escola também. Ter um jovem matemático genial deixando de lado seus estudos para se concentrar em uma carreira profissional em jogos foi um desperdício, mas no ano passado, Lu Ji passou a amar profundamente Glory. Ele também não estava disposto a desistir de sua posição como jogador profissional. Depois de pesar as duas opções, Lu Ji decidiu continuar na escola. Quando era necessário para uma partida, ele voava até o estádio. Felizmente isso foi a Esportes. Mesmo que Lu Ji não estivesse pessoalmente com a equipe, enquanto estivesse online, ele ainda poderia praticar com todos os outros. No entanto, como Lu Ji estava na escola, ele obviamente teve que dedicar muito tempo aos estudos. Ele não conseguia acompanhar completamente o ritmo de rap. Rap fez o possível para resolver assuntos mais importantes quando Lu Ji estava livre. Todo o resto só poderia ser comunicado online. Por exemplo, neste momento, embora Lu Ji não estivesse aqui pessoalmente, um laptop foi colocado onde ele estaria sentado. Embora um pouco estranho, ele poderia participar da reunião por meio de uma videochamada. Não há muito a dizer sobre este assunto. Lidar com isso depende principalmente de você. Pela minha experiência, tente se concentrar o máximo possível no jogo e não pense muito em outras coisas. Isso vai ajudar um pouco. E Xiu disse. Sim, Lu Ji falou através do laptop. Todos se sentiram estranhos ao ver isso. A segunda rodada foi Stiamed Buns. Stiamed Bun, você viu como ele te avaliou? Ele te deu 10-0. Você sabe por quê? E Xiu perguntou. Por quê? Bun cozido no vapor perguntou de volta. Porque você jogou muito bem no início, mas jogou mal no final. E Xiu disse. Não admira que eu tenha perdido. Bun cozido no vapor de repente entendeu. Ele baixou o punho direito para a palma esquerda. Sim, vamos dar uma olhada na partida do Stiamed Bun. E Xiu disse enquanto abria o VOD de Stiamed Bun contra Zanvei. Uma enorme exibição da partida do Stiamed Bun começou a ser exibida na tela de projeção. Esta não foi uma gravação da transmissão, mas o VOD especializado da própria Glory. Usando um reprodutor de vídeo especial, eles poderiam mudar o ponto de vista e a velocidade da maneira que quisessem. Yoshio avançou até o ponto onde Stiamed Bun e Zanvei se encontraram. Zanvei jogou um frasco de lava, enquanto Stiamed Bun voou com um poderoso golpe de joelho. No primeiro tempo, Zhu Shenhui deu 10 pontos ao Stiamed Bun. Quanto foram 10 pontos? A jogada perfeita foi de 10 pontos. Para qualquer outro analista, atribuir 10 pontos era extremamente raro. Mas para alguém como Zhu Shenhui, que poderia dar 10.000 pontos pela aparência, quanto eram 10 pontos? Ele não era mesquinho com isso, assim como não era mesquinho em atacar alguém. 10 pontos. Yixiu pegou o jornal e por um momento não soube por onde começar.
Stiamed Bun e Tang Ho eram iguais. Ambos começaram a jogar no 10º servidor. Yi Xiu cuidou pessoalmente desses 2 pedaços de papel em branco enquanto os papéis eram desenhados. Para Tang Ho suas falas eram nítidas e claras. Seu processo de pensamento era distinto. Yi Xiu podia ver a lógica por trás de cada golpe. Ele podia ver seus pensamentos. No entanto, para Stiamed Bun, sua arte era a lendária arte abstrata. Seu estilo de jogo e sua lógica não coincidiam muito com os de um jogador normal de Glory. No entanto, às vezes ele conseguia produzir resultados surpreendentes. À medida que a habilidade de Stiamed Bun continuava a crescer, em sua prática, houve momentos em que até mesmo Yi Xiu foi pego de surpresa. Quanto a Yi Xiu, ele tentava constantemente entender os pensamentos de Stiamed Bun. Por exemplo, ele frequentemente revisava o VOD após o treino junto com Stiamed Bun e fazia com que ele explicasse sua lógica quando Yi Xiu não entendia. Muitas vezes, Stiamed Bun também coçou a cabeça, maravilhado. Ele claramente já havia esquecido seus pensamentos naquele momento. Este não foi o Stiamed Bun que descarrilou, foi simplesmente devido à natureza deste jogo. Glória foi acelerada. Muitas vezes as contribuições não podiam ser pensadas com cuidado e eram feitas instintivamente. Havia muito poucos jogadores que conseguiam se lembrar perfeitamente de todos os detalhes da partida. Em rap, o único que poderia fazer isso se chamava Lu Ji, definitivamente não Stiamed Bun. Mesmo que ele não conseguisse uma resposta para tudo, a partir dos lugares que Stiamed Bun poderia explicar, Yi Xiu gradualmente começou a sentir isso. Stiamed Bun não estava jogando sem qualquer lógica. Acontece que sua lógica era bastante ousada e imaginativa. Nasceu de uma criatividade e observação selvagens. Nesse ponto ele era muito parecido com Wang Jexi. A diferença era que Stiamed Bun só jogava Glória há um ano, enquanto quando Wang Jexi se tornou um jogador profissional, ele já jogava Glória há muito mais tempo do que Stiamed Bun. Sua base em Glory foi mais sólida que a de Stiamed Bun. Como resultado, o jogo criativo de Wang Jexi foi preciso, nítido e imprevisível. Foi por isso que ele foi chamado de mago. Quanto ao Stiamed Bun, ele foi limitado por sua fundação. Seu jogo criativo às vezes chegava a um beco sem saída, levando a erros de noob. Depois que ele entendeu a situação do Stiamed Bun, Yi Xiu não pôde deixar de suspirar. Se Stiamed Bun tivesse começado a jogar Glory mais cedo e tivesse mais tempo para crescer, ele definitivamente seria ainda mais assustador hoje. Mas ele tinha apenas começado agora e sofreu por isso. Era verdade que Stiamed Bun era bastante talentoso, mas esse não era mais o jogo. Comparado com a glória do jogo, todos na Pro Alliance estavam cheios de talento. E aqueles que se tornaram deuses foram os melhores de todos esses talentos. Cada novato encontrado por Yi Xiu em rap tinha um certo potencial, mas em Glory por vários motivos, todos eles foram adiados. Sun Xian e Tang Yao, esses deuses da nova geração, tinham apenas 20 anos. Eles eram ainda mais jovens que Tang Ho e Stiamed Bun, mas já eram as estrelas desta época. Não foi a primeira vez que Yi Xiu pensou nisso. Se ele os tivesse descoberto antes, ou se eles tivessem achado Glória divertida mais cedo e começado a praticar sistematicamente, será que seus eus atuais já teriam se juntado aos que estão no topo da pirâmide? Infelizmente não houve ses. Ele só podia sonhar. Neste momento, Yi Xiu só poderia fazer o seu melhor e ajudar esses retardatários a crescerem mais rápido. No entanto, em relação ao Stiamed Bun, a quantidade de ajuda que Yi Xiu poderia fornecer estava se tornando cada vez menor. O estilo de jogo de Stiamed Bun era especial, seu talento único. Se Yi Xiu forçasse a seguir a lógica convencional da glória, isso mataria seu talento. Yi Xiu não pôde ajudar Stiamed Bun a desenvolver seu talento único. Como dizia o ditado, o que viria a seguir dependeria da boa sorte do Stiamed Bun. Como resultado, Yi Xiu geralmente apenas ajudaria Stiamed Bun a cometer o mínimo de erros possível. Esses becos sem saída óbvios ajudariam a lembrá-lo de não cometer o mesmo erro na próxima vez. Na partida do Stiamed Bun contra Zhang Wei, ele foi ousado e criativo no primeiro tempo, mas no tempo seguinte voltou ao normal e confrontou Zhang Wei de frente. Quando ele perguntou o motivo, a resposta de Stiamed Bun não pôde ser refutada. Tive mais saúde. Bun cozido no vapor disse. Todos na sala olharam fixamente. Eles queriam rir, mas sentiam que não havia motivo para brincadeira. No primeiro tempo, ganhe vantagem e obtenha uma vantagem de saúde. Depois, no segundo tempo, não houve necessidade de usar truques especiais, apenas trocar golpes diretamente. Era uma estratégia muito comum e lógica. Até o mestre do jogo sujo, Fang Hui, teve a mesma ideia na partida contra Zhou Guanji. Depois de executar com sucesso o método de resfriamento 2 vezes e ganhar vantagem de saúde, ele imediatamente começou a lutar diretamente contra Zhou Guanji. Sim, isso. E o Xiu também hesitou. Ele avançou para o meio. Ok, então vamos dar uma olhada em como você jogou depois de ter mais saúde do que ele. Stiamed Bun tinha mais saúde, mas ainda assim perdeu para Zhang Wei. Não foi difícil perceber que Stiamed Bun cometeu muitos erros. As reuniões de estratégia não eram apenas Yi Xiu dando palestras. Durante esse tempo todos estavam livres para falar. Os novatos e Qiao Yifan ficaram bastante quietos. Su Muxin apenas ouvia com mais frequência. Ela normalmente só levantaria um problema se algo fosse esquecido. Hoje nenhuma oportunidade apareceu ainda. E o Xiu também não foi o orador principal. Então, depois de começarem a analisar a segunda metade da luta, Wei Shen e Fang Hui foram os que dominaram a discussão. Aqui, às 2h41, você hesitou.
Você não acha que poderia simplesmente ter jogado seu tijolo na testa dele? Wei Shen apontou para a tela de projeção. Seu tom de voz e atitude não pareciam estar discutindo táticas. Parecia que ele estava lhe dizendo como lutar como um gangster. Você tem razão. Xiamed Bun novamente colocou o punho direito na palma da mão esquerda. Ele gostou de seu movimento recentemente. A hesitação está bem, mas você não deveria ter recuado e recuado depois. Por que não usar apenas Tiger Flips the Mountain? Fang Hui disse. Isso não é necessariamente correto. Depois de pular para trás, você deveria ter seguido com um poderoso golpe de joelho. Teria sido muito forte também, disse Wei Shen. Poderoso golpe de joelho? Ele poderia simplesmente usar Shadow Cloak e envolver você, disse Fang Hui. É por isso que você precisa pular para trás primeiro para se esquivar do Shadow Cloak antes de contra-atacar, disse Wei Shen. Fang Hui pareceu distraído por um momento, mas rapidamente respondeu. Porra, se não houver um golpe poderoso no joelho, de onde viria o manto das sombras? Jovens de hoje em dia, vocês não entendem a palavra prever. Wei Shen disse. Preveja minha bunda. Fang Hui não foi nada educado com esse veterano desavergonhado. Xiamed Bun não deu ouvidos às bobagens dele. Você deveria ter usado Tiger Flips the Mountain e virado ele. Pá. Wei Shen cuspiu. Xiamed Bun, confie neste veterano. Pule para trás primeiro e depois Powerful Knee Strike. Observe o oponente com cuidado. Você está mirando nesse pequeno intervalo de tempo. Isso definitivamente dará ao seu oponente a maior surpresa. Surpresa, eu gostei. Bun cozido no vapor disse alegremente. Wei Shen acenou com a cabeça como se estivesse ensinando uma criança. Ritmo. O que importa é o ritmo. Pão cozido no vapor e Eshiu gritou neste momento. Xiamed Bun olhou para seu chefe. Você hesitou aqui, disse Eshiu. Não hesite na próxima vez. Reaja mais rápido. Tudo bem, respondeu Bun cozido no vapor. Tudo bem, ótimo. Eshiu acenou com a cabeça. Capítulo 1168. A melhor escolha. Capítulo 1168. A melhor escolha. Tradutor. Nome-o-mi editor. Nome-o-mi. Xiamed Bun teve muitos problemas no segundo tempo da partida, então eles reservaram muito tempo para a revisão até que a discussão finalmente se acalmasse. Depois disso foi a batalha entre Su Muxen e Zhou Yuan. Mesmo tendo sido uma vitória, e mesmo que Su Muxen já fosse um jogador de alto nível, eles não perderam essa partida. Não importa quão bom fosse o jogador, sempre haveria erros que expunham falhas durante a batalha. Revisar as partidas não era apenas para ajudar a melhorar a pessoa cuja batalha eles estavam estudando, mas também para permitir que todos aprendessem lições. Ao mesmo tempo, eles poderiam estudar ainda mais o adversário. Assim, não importa contra quem lutaram, se ganharam ou perderam, a revisão sempre foi benéfica. Revisar a batalha de Su Muxen foi muito mais fácil e leve do que revisar a do Xiamed Bun. Enquanto assistia ao replay, a própria Su Muxen foi capaz de perceber muitas coisas sobre sua luta, e então as trazia à tona com todos para discutir. Após a rodada individual foi a arena do grupo, e a primeira foi a batalha entre Fang Hui e Zhou Guanji. Wei Shen arregaçou as mangas, mas não estava claro o que ele planejava fazer. A batalha começou. As estações frias de Zhou Guanji chegaram ao centro do mapa, mas o mar ilimitado de Fang Hui não estava lá, então ele começou a procurá-lo. Até que os dois retornaram ao centro e começaram a lutar. Você brincou demais no começo, disse Wei Shen friamente. Nós nos conhecemos muito bem, tive que fazê-lo pensar um pouco mais, disse Fang Hui. Se ele não tivesse dúvidas em seu coração, seu método de resfriamento nunca teria funcionado, disse Wei Shen. Certo. Fang Hui acenou com a cabeça. No VOD, Fang Hui estava fazendo Bundo e se jogar o método de Koodon, mostrando o momento em que seu Ki explodiu Cold Seasons. Não é decisivo o suficiente. Wei Shen suspirou. Eu ou ele? Fang Hui perguntou. Ele, disse Wei Shen. Bem, é claro, disse Fang Hui. Este é o valor da minha brincadeira anterior. É impressionante que tenha funcionado uma vez, mas na verdade funcionou 2 vezes, disse Wei Shen. Vocês não entendem a profundidade desta partida, disse Fang Hui. Wei Shen fez uma cara de desdém, mas não respondeu porque Fang Hui falou a verdade. Esta batalha foi entre 2 jogadores que se entendiam muito bem. Foi mais uma competição psicológica do que de habilidade técnica. Batalhas como essa não poderiam ser aprendidas, nem mesmo pelos jogadores mais habilidosos. Sem esse relacionamento pessoal, você não poderia jogar esse tipo de armadilha mental. E então, a habilidade técnica era outro nível além da guerra psicológica. Você não poderia seguir a lógica normal ao observar tal partida. No final, eles apenas encontraram alguns pontos não psicológicos para observar e logo seguiram em frente. Depois disso houve mais uma batalha de Fang Hui, agora contra Yu Feng. Aos olhos dos especialistas, foram 3 destaques da partida Rap vs 100 Blossoms. O primeiro foi o último Qigon Blast de Fang Hui nesta batalha, o próximo foi, claro, 1v2 de Tang Hou e finalmente na batalha em equipe, quando eles derrubaram o Blossoming Chaos de Yu Feng. O capitão Yu Feng do 100 Blossoms foi eleito o personagem mais trágico desta partida. Nos 3 destaques, ele foi a vítima. O Qigon Blast do Boundless se pousou no corpo de seu Blossoming Chaos. 1v2 de Tang Hou começou matando, e foi ele quem foi morto de forma tão dramática na rodada da equipe. O jogador travesso do Glory criou uma montagem desses 3 destaques, combinou com a música, porque sou sempre aquele que se machuca, e postou o vídeo online, onde rapidamente se tornou viral.
Yi Xiu, claro, não mostrou esse vídeo bobo. Ele selecionou a gravação de batalha adequada e a cena começou a se desenrolar diante deles. Muito lento. A gravação mal havia começado quando Wei Shen soltou um grito de repente, assustando todos na sala, até mesmo Lu Ji na tela do laptop. Muito lento, continuou Wei Shen. Cada segundo após o início de uma batalha é extremamente valioso. Se você não adotar a mentalidade certa o mais rápido possível, qualquer pequena onda pode se tornar o motivo da derrota. No VOD, Buundo e Sid Fang Hui hesitou por cerca de 3 segundos após o início da partida, antes de começar a se mover. Todos olharam fixamente para Wei Shen. O que ele disse sobre cada segundo após o início de uma batalha foi um raciocínio impreciso. Até mesmo um idiota poderia dizer que ele estava criticando. Mas para surpresa de todos, Fang Hui concordou com a cabeça. Você está certo. Se não fosse por esse atraso de 3 segundos, Yu Feng e eu teríamos nos encontrado em condições ligeiramente diferentes, e eu poderia ter conseguido aproveitar a vantagem. Todos continuaram a olhar fixamente. Esses 3 segundos de hesitação realmente afetaram toda a progressão da batalha? Wei Shen não estava apenas criticando, ele realmente fez uma boa observação? No momento seguinte, Fang Hui virou a cabeça para olhar para Wei Shen. Eu não te contei isso depois da partida daquele dia? Eu estava preocupado que você esquecesse, então estou lembrando você, disse Wei Shen balançando a cabeça. O som de uma tosse após a outra encheu a sala. Só de ouvir isso, todos se sentiram estranhos, mas Wei Shen estava calmo como sempre. Apenas Yi Xiu não foi afetado. Ele continuou a observar as manobras na tela, diminuindo o zoom da câmera até que ambos os lados estivessem visíveis, e então começou a ampliar novamente, finalmente parando em uma cena. Sim, bem aqui. Fang Hui apontou para a tela. Se eu não tivesse hesitado por aqueles 3 segundos, então poderia ter alcançado aquela bifurcação às 2 horas. A partir daí, se eu pudesse atrair Blossoming Chaos, então a situação poderia ter sido muito melhor. Aqui, Yi Xiu usou o mouse para circular a posição. Certo, Fang Hui assentiu. HM bem aqui. Yi Xiu mudou diretamente para um mapa do caminho da busca da vida e começou a estudá-lo. E se o Feng circulasse na direção das 10 horas? Su Mushin perguntou. Com sua velocidade, ele não conseguiu alcançá-lo. Fang Hui deu um tapa na testa. Estou usando o Buundo e Si agora, não o Demon Subduer. Então ele ainda poderia ter pegado você, disse Su Mushin. Sim, Fang Hui acenou com a cabeça, mas ainda estava estudando o mapa atentamente, tentando pensar em outra maneira. E aqui, Yi Xiu circulou outra posição no mapa. Lá, se o Feng seguisse o caminho para a direita, eles se encontrariam cara a cara. Se preparado, Fang Hui ainda poderia manter 3 passos de distância, mas isso ainda está no alcance de ataque de um berserker. Wei Shen começou agora a fazer análises sérias. Mas mesmo que ele conseguisse passar, a distância até a próxima bifurcação não seria suficiente para escapar, disse Su Mushin. Se o Ki Flovin Cloud fosse ativado, sim. Desta vez Fang Hui não confundiu o personagem. E se o Feng usasse Triple Slash, disse Su Mushin. Ele teria que prever meu movimento primeiro, disse Fang Hui. Os novatos ouviram em silêncio. Para este tipo de discussão, por vezes eles falavam, mas na maioria das vezes as suas opiniões e consciência não conseguiam acompanhar. Cada vez que passavam por essa revisão e estudo, todos notavam muitas coisas. Os que lutaram foram Fang Hui e Yu Feng, mas eles podiam imaginar colocar a si mesmos e seus próprios personagens em uma dessas posições, e descobrir como agiriam em tal situação. Através da análise, eles poderiam chegar a uma resposta análoga. Buundo e Si poderia ativar Ki Flovin Cloud, Berserker poderia usar Triple Slash, e outras classes teriam suas próprias maneiras de aumentar sua velocidade de movimento aqui. Apenas olhar para uma hesitação de 3 segundos trouxe à tona a análise de tantas mudanças potenciais. Mas todos também compreenderam que todas estas situações tinham de ser abordadas caso a caso. O importante não era chegar 3 segundos adiantado ou atrasado, o importante era perceber e estudar essas mudanças. Este foi o significado desta revisão. Não havia muito o que ver na batalha de Fang Hui contra Yu Feng, então no final terminou rapidamente. E então foi Mo Fan contra Yu Feng. Todos sabiam o resultado desta partida e não deveria haver muito o que revisar. Mas Yi Xiu ainda reproduziu a gravação desta partida. Todos não puderam deixar de olhar para Mo Fan, mas esse cara estava tão inexpressivo como sempre. Apenas Qiao Yifan, que estava sentado ao lado dele, percebeu como ele cerrava os punhos por baixo da mesa. Qiao Yifan estava um pouco preocupado. Ele não sabia o que Yi Xiu estava pensando. Ele estava propositalmente tentando humilhar e provocar Mo Fan ao repetir esta partida? Isso não parecia muito bom, pensou Qiao Yifan. Ninguém falou. A gravação foi reproduzida silenciosamente, a tela se dividindo ao meio para mostrar cada personagem. Logo, Blossoming Chaos de Yu Feng alcançou o centro do mapa, e Deception de Mo Fan chegou logo depois, escondendo-se ao lado. Você escolheu uma boa posição. Yi Xiu finalmente abriu a boca. Todos assentiram. Mo Fan, com sua experiência em catar sucata, era extremamente habilidoso em escolher posições vantajosas, não pior do que qualquer jogador profissional. Mas às vezes a melhor posição não é realmente muito boa, disse Yi Xiu. Todos se assustaram um pouco e houve confusão nos olhos de Mo Fan. Porque ao enfrentar os melhores jogadores, você não é o único que conhece a melhor posição. Enquanto Yi Xiu falava, ele mudou a visão da câmera para Yu Feng.
A posição de Blossoming Chaos parece muito aleatória, mas na realidade, ele está cuidadosamente posicionado a uma distância de todos os possíveis pontos de emboscada. Não importa de onde o oponente tente lançar um ataque furtivo, ele tem espaço suficiente para lidar com isso. Yeshiu pegou a edição do Jornal de Esportes Eletrônico sobre a mesa e agitou-a. Zhu Shenhui disse que o Feng se manteve heroicamente e isso valeu 5 pontos. Isso não foi totalmente uma zombaria, seu posicionamento foi realmente excelente. Vejamos o uso que ele faz da visão da câmera. Yeshiu mudou a gravação para a visão da câmera de Yu Feng. A exibição seguiu o controle de Yu Feng sobre sua visão enquanto ele se virava. Você vê isso? Yeshiu apontou para uma posição na tela, exatamente onde Deception estava escondido. A melhor posição que você escolheu foi também onde ele estava mais preparado para um ataque, disse Yeshiu. Se você tentasse atacar daqui, seria muito difícil aproveitar uma oportunidade. Então esse foi o motivo. Como esperado do sênior, Qiao Yifan estava sinceramente feliz. Anteriormente, ele estava realmente um pouco preocupado porque o objetivo de Yeshiu era apenas envergonhar Mofan. Se fosse esse o caso, ele realmente teria ficado desapontado com ele. Mas agora, ele viu que Yeshiu estava dando feedback e conselhos genuínos sobre a lamentável falta de desempenho de Mofan nesta partida. Foi apenas uma escolha de posição, mas Yeshiu usou isso para enfatizar para Mofan o que havia de diferente no cenário profissional. Neste domínio, qualquer pessoa pode ter a mesma formação e conhecimento que você. A melhor escolha pode na verdade ser a pior porque todos sabem que é a melhor escolha. Como um jogador que gosta de usar ataques furtivos, é crucial que você entenda este ponto. Capítulo 1169. Terceira rodada. Capítulo 1169. Terceira rodada. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Eles terminaram de discutir o posicionamento. Em seguida, o juiz deu um cartão amarelo para Mofan que esperava calmamente, forçando Mofan a fazer ajustes, mas o juiz sentiu que suas ações eram inaceitáveis. Então ele deu-lhe outro cartão amarelo e Mofan foi desclassificado. Mushen, você já conversou com ele sobre as regras, certo? Yeshiu perguntou. Sim, disse Su Mushen com um sorriso. Tudo bem, então é isso. Yeshiu assentiu. Ele não pediu a Mofan para relatar nada e simplesmente encerrou a discussão desta batalha. Vamos dar uma olhada na próxima batalha. A próxima batalha foi o emocionante 1v2 de Tang Hou. Por ser uma batalha dela, desta vez Tang Hou participou mais da discussão. Ela não era como Steamed Boon, que não conseguia entender a situação. Sua clareza de pensamento permitiu que ela ganhasse ao máximo analisando seu próprio par. Após a arena do grupo foi a competição por equipes. Cada confronto, o desempenho de cada jogador, tanto do Rap quanto do Hundred Blossoms, foi desmontado e avaliado detalhadamente. Eles passaram a manhã inteira em revisão, o que já era um tempo relativamente curto. Nesta competição, realmente não havia muito que pudessem analisar. A derrota de Zheng Shihan por Yeshiu, as duas batalhas de Fang Hui, a batalha de Mofan, não havia muito conteúdo para olhar. Além disso, esta foi a grande vitória de Rap. Uma vitória geralmente significava que havia menos problemas para estudar. Embora os erros do adversário também pudessem ser analisados, a prioridade geralmente era descobrir os próprios problemas para que pudessem ser resolvidos. Por exemplo, Zheng Shihan do Hundred Blossoms revelou o problema dos nervos, mas isso não era algo em que Rap precisava se concentrar. Por outro lado, a derrota total na partida da semana passada contra o Sansara revelou muitos dos seus problemas. A revisão que Rap fez na última segunda-feira após aquela partida durou de manhã até a noite. Eles terminaram a revisão pela manhã, então a tarde foi passada treinando normalmente. A vida de um jogador profissional era uma espécie de repetição monótona. Todos os dias, eles basicamente faziam a mesma coisa. A paixão ardente ficou para a noite de sábado para ser liberada. Em dias sem partidas, os jogadores comuns só podiam esperar, relembrando as partidas anteriores e antecipando as próximas. Na segunda rodada, Rap vs Hundred Blossoms atraiu muita atenção, mas para os telespectadores, a transmissão ao vivo de Thunderclap vs Void também foi uma partida de altíssimo nível. Nesta partida, Thunderclap assumiu a liderança com Dayanqi na rodada individual, mas depois perdeu de forma limpa as próximas duas batalhas individuais, bem como a arena do grupo. Perdendo por 1-4, com tantas derrotas consecutivas, parecia que o Thunderclap estava à beira do colapso e o Void conquistaria uma grande vitória. Mas, para surpresa de todos, Thunderclap conseguiu um grande retorno na competição por equipes. Derrotaram o Void e conquistaram os 5 pontos do turno da equipe, e no final venceram a partida por 6-4. Um enredo tão emocionante definitivamente merecia ser transmitido ao vivo, mas no final, o comentarista ao vivo se distraiu durante a coisa toda, ocasionalmente mudando de assunto para discutir Rap vs Hundred Blossoms. De fato, alguns espectadores se opuseram a isso. Houve muitos comentários sobre a partida Rap vs Hundred Blossoms, mas a mídia especializada precisou apresentar reportagens abrangentes. A Sports Weekly, por exemplo, não negligenciou a análise e discussão de Thunderclap vs Void. Todos os repórteres e comentaristas especiais apontaram unanimemente a maior mudança do Thunderclap nesta temporada. Eles ficaram mais confiantes. Eles conquistaram 7 pontos no primeiro turno e 6 pontos neste turno. Com 13 pontos estava atualmente na 7ª colocação, o que não é um mau começo. Se mantivessem esse desempenho estável, não seria problema para eles conquistar uma vaga nos playoffs.
Seu desempenho na competição por equipes recebeu atenção especial. Antes, Thunderclap contava com seu mestre tático Xiao Shiqing, que tinha mais chances de brilhar na competição por equipes. Agora que voltou nesta temporada, ele se juntou a seus ex-companheiros que cresceram por conta própria, bem como aos recém-chegados, para criar uma equipe sólida e unificada. Team Parade e Team Void, que lutaram com Thunderclap nesta temporada, expressaram o quão difícil foi enfrentar o Team Thunderclap na competição por equipes. Claro, algumas pessoas disseram que isso acontecia porque Thunderclap não tinha Xiao Shiqing na temporada passada, então sua habilidade na competição por equipes havia diminuído. Nesta temporada, com o retorno de Xiao Shiqing, Thunderclap estava apenas recuperando sua habilidade anterior. Esta visão comparou o Thunderclap atual com o Thunderclap da temporada passada, e disse que se eles comparassem o Thunderclap atual com os anos anteriores onde Xiao Shiqing estava presente, então seria mais difícil dizer qual era melhor. A cena profissional estava repleta de debates intermináveis. Depois da grande vitória de Rap, houve quem relembrasse seu desempenho anterior, quando foi varrido no primeiro round para encontrar problemas. Uma partida eles foram varridos, uma partida eles ganharam muito. Esses resultados de altos e baixos foram a melhor evidência de uma condição estável. Em relação a esse tipo de debate, precisavam do terceiro turno para dar uma resposta. Uma semana se passou e a terceira rodada de partidas estava chegando. Com as duas primeiras rodadas abrindo caminho, a terceira rodada parecia muito mais emocionante. Rap teve uma grande derrota e depois uma grande vitória. Então como seria seu desempenho nesta rodada? Thunderclap estava indo bem como equipe. Eles conseguiriam manter sua sequência de vitórias na competição por equipes? A atenção que essas duas equipes receberam foi resultado do desempenho nas duas primeiras rodadas. Mas no terceiro turno nenhum deles estaria no centro das atenções. Porque nesta terceira rodada finalmente apareceu uma partida que foi um ápice inquestionável de confrontos. Por mais que as pessoas discutissem sobre Rap e Thunderclap, nada poderia desviar sua atenção desta partida. Glory Professional Alliance temporada 10, rodada 3, Team Sansara vs Team Tyranny. Campeão e vice-campeão da temporada passada, uma colisão como a de Marte colidindo com a Terra apareceu logo na terceira rodada de partidas. Que partida poderia rivalizar com isso? Nenhum, absolutamente nenhum. Até os próprios jogadores profissionais estavam prestando muita atenção a esta partida. Afinal, eles eram o grupo de pessoas que mais amavam o Glory. É claro que adoravam ver partidas emocionantes. Pouco antes do início da terceira rodada de partidas, na sala de preparação do Team Herb, Liu Xiaobi estava mexendo em seu telefone. Isso chamou a atenção do capitão Wang Jexi. Num instante a expressão de Liu Xiaobi ficou tensa. Ele tentou esconder seu telefone com cuidado e furtivamente. O que você está fazendo? Mas no final, Wang Jexi ainda perguntou. A sala de preparação ficou em silêncio instantaneamente e alguns olharam para eles. Todos sabiam o que Liu Xiaobi estava tentando fazer. Esse cara só queria conferir Sansara vs Tyranny nos intervalos entre as batalhas. Todos estavam curiosos para saber como seria aquela partida. Mas mesmo que o capitão estivesse curioso, certamente reestabilizaria a sua mentalidade. Ele não se deixaria distrair durante uma competição e, claro, também não gostaria que seus companheiros de equipe da Team Herb se distraíssem. Desligue seu telefone. Wang Jexi não perguntou mais nada e apenas falou em tom comum. Liu Xiaobi, abatido, pegou o telefone e desligou-o. O olhar de Wang Jexi percorreu todos, e os jogadores não puderam deixar de se levantar quando ele olhou para eles. Nesta partida, nosso adversário é o Bright Green. Embora não seja um time muito forte, não podemos baixar a guarda. Certo, todos responderam. Bom, vamos lá. Com isso, os jogadores do Team Herb saíram da sala de preparação. Liu Xiaobi apalpou o telefone no bolso, mas no final o deixou no quarto. Concentre-se na partida. Isto é o que ele disse a si mesmo. Ele levantou a cabeça, endireitou os ombros e seguiu o ritmo de seus companheiros. Todas as partidas acontecendo ao mesmo tempo foram afetadas por esta partida culminante. Mesmo nas coletivas de imprensa pré-jogo, muitos repórteres foram pela tangente para perguntar sobre a opinião dos jogadores em relação a esta partida. Na coletiva de imprensa pré-jogo de Rap, um repórter esperava que Yeshil fizesse uma previsão. Afinal, Yeshil conhecia bem os antigos veteranos da tirania. E quanto ao Sansara? A conta One ao Leaf, esses laços precisavam ser discutidos? Conte-nos. Apenas nos dê uma previsão de pontos. O repórter perseguiu Yeshil em busca de uma resposta. 10-0, disse Yeshil. O que? Todos os repórteres ficaram em choque. Uma diferença tão grande. Qual time Yeshil favoreceu tanto? Quem tem 10 e quem tem 0? Alguém perguntou imediatamente, sentindo que haveria uma história nisso. Não importa, disse Yeshil com uma risada. Não, não importa. Todo mundo ficou surpreso. O que isso significa? Como? Como você pode simplesmente dizer que isso não importa? Disse o repórter que estava procurando uma resposta. Foi você quem disse para apenas dar uma previsão e Yeshil riu. O repórter ficou sem palavras e só conseguiu olhar fixamente enquanto os jogadores Rap deixavam a conferência. O oponente de Rap nesta rodada foi Radian. Depois de 2 rodadas, eles finalmente encontraram um adversário que não era tão forte. Algumas pessoas já estavam dizendo que o ouro verdadeiro foi revelado sob o fogo. Esta partida não diria muito. Eles precisavam de uma equipe forte para testar as verdadeiras cores de Rap. Quem ele pensa que é?
A edição de sexta-feira da Sports Weekly teve muitas discussões preditivas, e esta em particular deixou Shen Guogu bastante infeliz. Enquanto agitava o jornal, ela escreveu ferozmente o nome do repórter em sua memória, Shen Jianbo. Isso não é nada. Yixiu não pôde deixar de rir da indignação de Shen Guogu. Isso apenas diz que para algumas pessoas, nós como equipe, já somos mais fortes que a Radiant e portanto, não devemos ser comparados a eles. Que infantil! Shen Guogu disse. Sim, é extremamente infantil, concordou Yixiu. Ele olhou para todos reunidos na sala de preparação. Tenho certeza de que todos já estão cientes das análises desta semana do Radiant. Eles nunca são uma equipe que se posiciona muito bem na tabela de classificação da aliança, disse Yixiu. No entanto, eles definitivamente não são um time que pode ser derrotado facilmente. Concentre-se no jogo e não pense em mais nada. No primeiro round, o Rap foi raspado e sofreu muita discussão. No segundo turno venceram por larga margem e mais uma vez foram alvo de muita discussão. Toda essa discussão tendia a se acumular e a aumentar a pressão sobre os jogadores, e às vezes isso impactava negativamente a condição do jogador. Isto era especialmente verdade para os novatos, que não tinham muita experiência em lidar com isso. Entendido. Mas por enquanto, todos deram a Yixiu uma resposta animada. No terceiro round, o Team Rap lutou contra o Team Radiant. E depois de 1 hora e 23 minutos de luta acirrada, o placar final estava pendurado no estádio do Radiant. 3-7, vitória do Radiant. Na sala de preparação antes da coletiva de imprensa, Tang Hou disse aos seus companheiros de equipe, sinto muito. Capítulo 1170, promessa. Capítulo 1170, promessa. Tradutor, nome-o-mi editor, nome-o-mi. 3-7. No final, Rap perdeu o jogo fora de casa nesta rodada, apesar das probabilidades parecerem a seu favor. O elenco deles nesta rodada não sofreu grandes mudanças, exceto Mofan, que foi penalizado na rodada passada e não pôde aparecer nesta rodada. Em vez disso, desta vez enviaram o veterano Wei Shen para a arena do grupo. Rap venceu as 3 batalhas individuais, entrando na arena do grupo com uma vantagem de 3-0. Assim como na rodada anterior, Fang Hui foi o primeiro na arena do grupo e se saiu ainda melhor do que antes. Quando Buundry se caiu, ele derrubou um jogador e meio, e então Wei Shen subiu. Como um veterano extremamente velho, seu tempo de reação e velocidade de mão não tinham como competir com os dos jogadores mais jovens. Mas embora seu desempenho não fosse chamativo, a formação Vinduard ainda derrubou o segundo jogador e metade da saúde do terceiro jogador. Depois disso, o que restou para a poderosa âncora de Rap, Tang Hou, foi apenas um oponente com metade da saúde. Ele não era uma estrela como Yu Feng, ele nem era o jogador principal do Radiant, ele era apenas um jogador muito comum neste time de nível médio-baixo. O público da casa já havia desistido desta partida. Ninguém pensou que o 1v2 Tang Hou perderia uma vitória como esta. Alguns espectadores neutros acharam que isso seria muito chato. Eles só estavam interessados nesta partida para ver a linda jogadora Tang Hou, mas agora ela só tinha uma jogadora com metade da saúde para enfrentar. Que emoção havia nisso? Tang Hou perdeu. O público estava incrivelmente quieto. Estava claro que Tang Hou já era um jogador muito forte na mente de todos. Foi só depois dessa pausa que a torcida local explodiu em aplausos entusiasmados. Todos pensaram que ela traria o fim, mas descobriu-se que foi ela quem encontrou o fim. Aquele desempenho 1v2 atraente foi obviamente interessante, mas ninguém queria ser vítima de tal cena. E desta vez Radiant conseguiu. Um personagem com metade da saúde usado por um jogador comum até para os padrões da Radiant conseguiu derrotar Tang Hou, o jogador que se tornou famoso com uma única batalha. Tang Hou saiu do palco. Claro, ela ficou extremamente chateada com sua perda. Na competição por equipes, ela subiu ao palco mais uma vez. Tang Hou foi sem dúvida um lutador feroz. Mas depois de 2 rodadas de partidas da aliança, as características de seu estilo feroz foram percebidas. A Radiant usou táticas especificamente para atingi-la, o que por sua vez afetou o Rap como um todo. Por causa disso, o ritmo de Rap ficou desordenado. Nenhuma vitória é garantida. Na sala de preparação, foi isso que Yixiu disse ao pedido de desculpas de Tang Hou. Rap poderia derrotar um gigante como Excellen era, mas outras equipes poderiam derrotar Rap por sua vez. Se a força bruta fosse a única coisa que determinasse a vitória, então qual seria o sentido de competir? Mas o fator que determinou a vitória e a derrota desta partida foi muito claro. Até mesmo os espectadores mais comuns poderiam dizer que os problemas vinham de Tang Hou. Teremos que analisar isso cuidadosamente durante nossa sessão de revisão. Agora para a coletiva de imprensa. Eu vou. Tang Hou disse. Yixiu assentiu e não disse mais nada. Tang Hou nunca recuou. Ela sempre enfrentaria qualquer desafio de frente. Para esta coletiva de imprensa, Rap enviou Yixiu, Wei Shen e Tang Hou. Assim que os 3 apareceram, os flashes da câmera iluminaram a área. O alvo era Tang Hou, que os repórteres ficaram bastante surpresos ao ver. Durante a espera, todos adivinharam que Rap não enviaria Tang Hou para esta coletiva de imprensa. Esse nível de pressão era assustador para um novato. A equipe provavelmente tentaria proteger seus novos membros e fazer com que os veteranos lidassem com essa situação, certo? Mas, no fim das contas, Tang Hou simplesmente saiu bem na frente, com uma expressão incomumente resoluta. Já que ela se atreveu a se assumir, os repórteres iriam se conter? Clique, 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 todos tiraram fotos antes de qualquer coisa ser dita. TSK, TSK, quão popular, observou Wei Shen.
Seja bom ou ruim, pelo menos ela está recebendo muita atenção agora, não? Wei Shen disse. Como é que sinto o cheiro de algo azedo? Yi Xiu disse. TCH, eu me importaria com algo tão sem importância como isso? Disse Wei Shen, cheio de retidão. Mas não importa como você olhasse, os sussurros desses dois pareciam muito sorrateiros, então os repórteres viraram suas câmeras e tiraram muitas fotos desses dois também. Os três sentaram-se e todos os repórteres focaram seus olhares em Tang Hou, na esperança de descobrir algo em sua expressão. Mas eles ficaram desapontados, pois não havia como se esconder, nem vacilar. Se alguém olhasse para ela, Tang Hou olharia de volta e daria um sorriso educado. Podemos começar, disse Ye Xiu. Na ansiedade, os repórteres quase levantaram os pés junto com as mãos. Yi Xiu escolheu um aleatoriamente. Pergunta para a senhorita Tang Hou. O que você acha do seu desempenho nesta partida? Este repórter não podia esperar mais. Ele estava tão ansioso que nem se preocupou em começar com frases padrão como a perda desta batalha foi lamentável. Meu desempenho arrasou toda a equipe, disse Tang Hou. Por causa disso, sinto profundamente. A condição de Tang Hou era clara de se ver. Um pedido de desculpas agora parecia uma resposta muito comum, padrão e esperada, e por isso os repórteres ficaram insatisfeitos. Lembro que depois da última partida você disse que queria completar um 1v3, mas nesta partida você não conseguiu nem derrubar um adversário com metade da saúde. Perguntou um repórter com ar de ridículo. A declaração de Tang Hou na última partida sobre o objetivo de um 1v3 depois de seu 1v2 não foi apreciada por algumas pessoas, que a consideraram muito presunçosa. Este repórter era evidentemente uma dessas pessoas. Vitória ou derrota nunca são garantidas, disse Tang Hou, pegando emprestado o que Ye Xiu acabará de dizer na sala de preparação. Mas com certeza irei completar um 1v3. No jogo não conta, um repórter zombou, arrancando risadas da multidão. Bem aqui no palco profissional, disse Tang Hou. Para os repórteres, esta determinação e confiança incomparáveis pareciam ser uma arrogância incomparável. As habilidades desta novata não eram ruins e ela conseguiu completar um 1v2, mas só por causa dessa conquista, ela pensou que poderia fazer qualquer coisa. A vitória ou a derrota nunca foram garantidas, os repórteres podiam concordar com isso. Mas a pessoa que acabou de dizer isso disse que faria um 1v3 com certeza. Quão descarado foi isso? Os repórteres não conseguiram mais se conter. Após a última rodada, já havia algumas pessoas que não gostaram da atitude de Tang Hou. Então, mesmo depois de um desempenho tão triste nesta rodada, ela ainda não se corrigiu. Ela ainda estava exagerando com aquela teimosia teimosa dela. Um repórter foi particularmente agressivo, gritando-lhe diretamente um desafio durante esta conferência de imprensa. Se você não consegue fazer isso, o que acontece? Se eu não conseguir, vou deixar a cena profissional. A multidão ficou chocada e em silêncio. Como resultado, uma conversa sussurrada de repente ficou clara para todos ouvirem. Olha, aquele repórter ali realmente parece um cachorro. Wei Shen. Não seja ridículo. De qual você está falando? Ye Xiu. Houve uma pausa e depois um alvoroço. Evidentemente Ye Xiu e Wei Shen perceberam que o som de suas vozes havia subitamente aumentado. No meio da comoção, cada um deles tossiu e olhou para a esquerda e para a direita, como se nada tivesse acontecido. Os repórteres nem sabiam a que lado responder primeiro. Eles deveriam ficar surpresos com Tang Hou apostando implacavelmente em sua própria carreira profissional, ou deveriam ficar surpresos com esses dois veteranos felizes, que em vez de proteger seu novato, estavam zombando de um repórter por parecer um cachorro? Diga, qual repórter era o cachorro, afinal? Os repórteres não puderam deixar de olhar em volta e avaliar uns aos outros, e aqueles que foram observados por muito tempo ficaram com o rosto vermelho. Por que você está me olhando assim? Você está dizendo que pareço um cachorro? O processo de pensamento desses repórteres foi despedaçado pela combinação de novato e veterano de rap, e demorou um pouco até que as coisas voltassem aos trilhos. Quem parecia um cachorro? Não havia muito sentido em discutir esta questão, e no final a atenção de todos voltou para o juramento de Tang Hou. Se ela não conseguir completar um V3, ela sairá da cena profissional? Todos olharam para Tang Hou e depois para Ye Xiu e Wei Shen. Os dois veteranos de rap não ouviram o que Tang Hou acabou de dizer? Eles nem mesmo a impediram de prometer tal coisa. Na verdade, eles pareciam como se isso não importasse nada. Se você não conseguir completar um V3, você sairá da cena profissional? Um repórter sentiu que os dois estavam distraídos e realmente não sabiam da situação atual. Então, para alertá-los, este repórter repetiu a afirmação em voz alta. Sim, Tang Hou assentiu. Boa determinação, disse Ye Xiu. Muito ousado. Wei Shen até começou a bater palmas para ela. Os repórteres ficaram pasmos. Estes deveriam ser os veteranos confiáveis desta equipe. Como é que parecia que eles estavam aqui apenas para provocar uma confusão? Vocês dois acham que Tang Hou pode conseguir isso? Um repórter aproveitou a oportunidade para perguntar diretamente aos dois. Com esse tipo de determinação e ousadia, disse Ye Xiu. Até o metal pode ser cortado. Wei Shen rapidamente acompanhou. Que bobagem foi essa? Os repórteres que faziam anotações descobriram que não conseguiam mais escrever. Esses dois só queriam criar problemas, certo? Certo. Mas no meio de todos os repórteres que foram expulsos, um repórter ainda estava muito lúcido e perguntou, Senhorita Tang Hou, quantas partidas você planeja usar para atingir esse objetivo? Aquele que fez esta pergunta ficou alegre, porque sentiu que havia encontrado o ponto-chave.
O juramento de Tang Ho aqui foi apenas um jogo de palavras. Se ela não conseguir um V3, ela desistirá. Mas sem limite de tempo, isso não significava apenas que ela continuaria jogando partida após partida tentando um V3, e se no final ela não conseguisse, ela simplesmente se aposentaria de qualquer maneira? Você se acha tão inteligente? Este repórter sorriu friamente. Tang Ho estava prestes a responder, mas Ye-Xiu de repente se moveu para falar diante dela. Ele finalmente iria resgatá-la? Todos os repórteres esperaram para ver que tipo de truque ele faria. 5 partidas devem ser suficientes, certo? Ye-Xiu disse. Outro alvoroço dos repórteres. Ele não veio em seu socorro? Ele realmente deu ainda mais pressão a Tang Ho? Um V3 foi algo que muitos jogadores profissionais nunca realizaram em todas as suas carreiras. E agora ter um novato jurando completar um V3 em 5 partidas ou então sair do cenário profissional. Ye-Xiu tinha rancor de Tang Ho ou algo assim? 5 partidas? Depois de ouvir esse número, Tang Ho revelou um sorriso feliz. Então são 5 partidas. Capítulo 1171. A tirania da nova temporada. Capítulo 1171. A tirania da nova temporada. Tradutor, nome-me editor, nome-me. Os repórteres não conseguiam nem contar quantas vezes Rap conseguiu causar tamanha comoção. Um V3 em 5 rodadas. Parecia que Ye-Xiu estava dificultando as coisas para ela de propósito, mas Tang Ho parecia muito satisfeito. Será que eles tinham alguma maneira de garantir a vitória? Os repórteres verificaram apressadamente as partidas agendadas de Rap, mas depois de verificarem, ficaram estupefatos mais uma vez. Não seria exagero chamar o calendário de jogos de Rap de uma jornada até a morte. Na 4ª rodada, Rap jogaria em casa contra o Team Tyranny. Na 6ª rodada, eles dariam as boas-vindas ao Blue Hen em um jogo em casa. Na 8ª rodada, ainda em casa, Team Erb veria bater. As 3 equipes que lideram a aliança se reuniram nas 5 partidas seguintes. Rap pode ter o fator casa nas 3 partidas, mas se você quisesse completar um 1v3 nas mãos dessas 3 equipes, seria um sonho sem sentido. Ye-Xiu, você realmente tem rancor de Tang Ho. Certo, certo. Vários repórteres levantaram a cabeça para observar a expressão de Ye-Xiu, enquanto os outros verificavam as outras 2 equipes. Na 5ª rodada, Rap desafiaria o Team Parade em seu jogo fora de casa, um time abaixo da média como Radiant. No jogo fora de casa na 7ª rodada, porém, seu adversário foi o Team Avelisvords. Equipe Espadas Celestiais? Os pensadores rápidos imediatamente deixam a imaginação voar. Pelas informações que eles obtiveram da situação no domínio celestial, bem como pelo que Ye-Xiu deixou vazar durante uma certa coletiva de imprensa, ficou claro que o Team Avelisvords e o Team Rap tinham boas relações pessoais. Se eles tivessem a confiança de que seriam capazes de alcançar um V3 nas próximas 5 rodadas, Espadas Celestiais era seu as na manga? Espadas Celestiais os deixariam vencer? A Glory Alliance nunca teve problemas de manipulação de resultados no passado. No máximo, tudo que tinham eram equipes cujo moral havia se esgotado com a esperança de perder os gols. Esse tipo de situação geralmente acontecia no final da temporada, quando já estava definido o encerramento da temporada regular. Nenhuma equipe perderia o espírito de luta no início da temporada. Embora talvez nunca tenha havido tal caso na história, isso não impediu as pessoas de fazerem essas suposições maliciosas. Quase todos os repórteres acreditavam que devia haver algo suspeito acontecendo com uma promessa tão absurda. Até Chan Xian. Embora ele não suspeitasse que Rap estava fingindo uma partida, deve haver algo acontecendo. A coletiva de imprensa terminou antes que os repórteres pudessem descobrir as coisas. No final, todas as perguntas eram sobre se Tang Ho conseguiria alcançar seu 1v3 ou não, e ninguém mais se importava com mais nada em relação a essa partida. Mesmo quando o vitorioso Team Radiant subiu ao palco, os repórteres ainda discutiam sobre Rap entre si. Depois que foi anunciado que eles poderiam começar a fazer perguntas, alguém se levantou e perguntou muito cortês: parabéns ao Radiant por vencer a partida. Como você se sentiu a respeito antes que os repórteres ficassem em silêncio? Os repórteres estavam todos distraídos e os jogadores do Team Radiant, encantados com a vitória, ficaram estupefatos. Antes do início da partida, os aplausos para Rap eram muito altos. Ficou claro que ninguém mais os tratava como um novo time na aliança, mas como um time muito acima da Radiant. Radiant não ficou nem um pouco zangado com isso. 3 All-Stars, apenas a escalação de jogadores parecia muito maior do que qualquer coisa que a Radiant pudesse oferecer. Mas e daí? Não era como se a Radiant nunca tivesse visto um time com 3 ou até mais All-Stars. Não era como se eles nunca tivessem lutado contra essas equipes antes. Quando eles desistiram diante dessas probabilidades? Comparado com essas equipes poderosas, Rap não era nada, não? Radiant recebeu valentemente o desafio de Rap. A Radiant nunca esperou encontrar qualquer ponto de avanço nos 3 All-Stars, mas os outros, os novatos, tornaram-se o foco da Radiant. Eles escolheram Tang Ho. Ela era alguém que já ocupava posição importante no time, chegando até a ser colocada como última zagueira na arena do grupo. Ficou claro o quanto a equipe confiava e dependia dela. Contra Tang Ho, a Radiant fez amplos preparativos. Assim, desde a arena do grupo até a competição por equipes, Tang Ho esteve completamente ao seu alcance, enterrando 7 pontos que Rap poderia ter conseguido. Comparado a muitas outras equipes, o Radiant realmente não era muito forte, mas não havia chegado ao ponto em que pudesse ser intimidado tão facilmente.
Desta vez, aproveitando o factor casa e uma ampla preparação pré-jogo, venceram um jogo que muitos consideraram impossível. Eles estavam entusiasmados e encantados, preparados para discutir a sua vitória na conferência de imprensa. No entanto, por que eles acabaram ignorados assim? Por que isso aconteceria? Os 3 membros da Radiant que compareceram não entenderam. Eles não eram tão famosos e seu time não era tão poderoso, mas isso não significava que deveriam ser ignorados assim. Ao mesmo tempo, em outra coletiva de imprensa, um pouco mais tarde, as coisas esquentaram. A partida mais chamativa da rodada, o jogo fora de casa do Sansara contra o Tyranny, havia acabado de terminar. Inúmeros jogadores, movidos pela persistência dos veteranos da tirania, desejavam-lhes boa sorte, esperando que conseguissem bons resultados nesta temporada, esperando que encerrassem suas carreiras profissionais de forma satisfatória, esperando que pudessem desferir um golpe violento no Sansara que havia destruído seus sonhos na temporada passada. O resultado foi decepcionante. O Team Sansara, desafiando a Tyranny em casa da Tyranny, acabou vencendo por uma margem significativa de 8-2. Eles perderam apenas 2 pontos nas competições individuais e conseguiram superar sucessivamente a tirania na arena de grupos e na competição por equipes. E pensar que este era o jogo deles fora de casa. Sansara foi realmente assustador nesta temporada. Com 3 rounds vencidos, conquistaram vitórias impecáveis em 2 rounds, e no terceiro round, contra um time forte como o Tyranny, conseguiram vencer por 8-2. Com uma pontuação total de 28 após apenas 3 rodadas, Sansara ainda estava na liderança. Já o Tyranny, ao final de 3 rodadas, somou 19 pontos, voltando para a 8ª posição, última posição dos playoffs. Esta abertura já não teve nem um pingo do ímpeto que demonstraram na temporada passada. As preocupações de todos com a tirania pareciam ter se tornado realidade. Com o fim de mais uma temporada, quanto caiu a situação dos veteranos da tirania? Após a situação difícil da temporada passada, o moral desses veteranos realmente não foi afetado? Parecia que com a derrota sofrida contra o Sansara em seu território, as coisas que as pessoas não estavam dispostas a ver estavam realmente acontecendo. A tirania realmente não era mais capaz de recriar sua força passada? Muitos torcedores já começaram a chorar na plateia ao ver o resultado do jogo em casa contra o Sansara. Na coletiva de imprensa pós-jogo, o ar estava pesado. A tirania era composta principalmente por veteranos. Muitos dos repórteres fora do palco os acompanhavam há anos. Mesmo para aqueles que não o fizeram, depois de passarem semanas aparecendo à vista um do outro, fazendo perguntas, conseguiram estabelecer alguma forma de amizade. A virada da tirania representou o declínio da era que eles perseguiam. Cada repórter veterano simpatizou com esta tristeza. Em um momento como este, eram principalmente os repórteres mais novos que abordavam, sem tato, questões delicadas para a tirania responder. Na nova temporada, o Tyranny já ficou atrás da imensa vantagem do Sansara por 9 pontos em 3 rodadas. Ao enfrentá-los diretamente, o Sansara conseguiu somar 8 pontos no jogo fora de casa. O que o Tyranny fará a seguir? Haverá alguma mudança feita? Um repórter perguntou. Fazer alterações? O que muda? Trocar o antigo por uma geração mais nova e deixar essa era realmente ficar enterrada no passado? A tirania irá de fato fazer alguns ajustes. No palco, o vice-capitão Zhang Xinji respondeu a esta pergunta. Você poderia nos dar alguma ideia dos detalhes? O repórter perguntou. Provavelmente introduziremos alguma rotação, a fim de fazer com que a equipe opere de forma mais eficiente, respondeu Zhang Xinji. Rotação. Isso significava que a tirania estava se preparando para trocar jogadores mais novos? Isso significava que os jogadores daquela época estariam realmente deixando o palco? Os repórteres olharam para o palco. Quando Zhang Xinji falou, as expressões de An Wenqin e Lin Jinjian estavam mais calmas do que nunca. Então, qual é o objetivo da tirania nesta temporada? Alguém perguntou. Normalmente, neste tipo de período de adaptação, a equipe não estabeleceria metas muito altas. A tirania só tem um objetivo, ser o campeão, respondeu An Wenqin. Foi essa teimosia dos veteranos? Os repórteres suspiraram. Na próxima rodada, Tyranny enfrentará Rap. Há algo que você queira dizer? Alguém de repente pensou em tal questão. Feliz e Exil, esta era uma pessoa da mesma época dos veteranos da tirania. Embora Rap tivesse outro jogador antigo, Wei Shen, sua carreira profissional foi curta. A maioria das pessoas o via como um substituto ou troca, em vez de um membro central do Team Rap. Esperamos proporcionar a todos um jogo espetacular. Uma resposta muito padrão. A jogadora de Rap, Tang Ho, disse que alcançaria um V3 nas próximas 5 rodadas ou então deixaria o círculo profissional. Como seus próximos oponentes, o que você acha disso? A partida da tirania terminou tarde, então a coletiva de imprensa também foi naturalmente mais tarde. As informações sobre a coletiva de imprensa de Rap já haviam chegado até aqui, e esse tipo de entrevista era algo em que os repórteres eram bons. Boa resolução. Se você quiser tentar fazer isso contra a tirania, então nos dê tudo o que você tem. An Wenqin disse. A tirania fará algum acordo contra isso? Um repórter perguntou. Não. Lan Xinji respondeu com uma palavra simples, mas os repórteres acreditaram nele de todo o coração. O estrategista da tirania foi Zhang Xinji. Por que esse clérigo rigoroso e cuidadoso mudaria o ritmo do time só por causa de uma aposta?
Desejo desde já que a tirania obtenha um bom resultado na próxima rodada. Depois de dizer isso, o repórter encerrou o questionamento. Os outros repórteres logo seguiram, a maioria perguntando sobre a mudança que a tirania faria. Após a partida entre Tirania e Sansara, a terceira rodada chegou ao fim. Nesta rodada, além de Feliz versus Radiante e Tirania versus Sansara, surgiram outras duas conclusões inesperadas. O Team Parade derrotou Team Royal Style, que parecia um pouco mais forte que eles por 7-3 fora de casa. O Team 100 Blossoms, por outro lado, foi derrotado em casa pelo 301 Degrees por 3-7. Além disso, todas as equipes fortes venceram conforme o esperado, com resultados acima de 7-3. Após 3 rodadas, a situação das diversas equipes ficou muito mais clara do que após 2 rodadas. Capítulo 1172. Problema de coordenação de rap. Capítulo 1172. Problema de coordenação de rap. Tradutor, nome-me editor, nome-me. A terceira rodada da 10ª temporada terminou. Sansara ficou no topo da classificação com 28 pontos. Blue Rain e Team Herb ficaram em segundo e terceiro, respectivamente com 27 pontos. Window ficou em quarto lugar com 26 pontos. Pela classificação por pontos, essas 4 equipes formaram a primeira divisão. Depois deles ficou o quinto colocado Mishi Rain com 22 pontos. Thunderclap ficou em sexto com 21 pontos. O começo deles parecia muito bom. Em sétimo ficou Void. Depois de um primeiro e segundo turnos medíocres, eles finalmente conseguiram um desempenho dominante no terceiro turno, vencendo Seazid com 10 pontos perfeitos, colocando-os em sétimo. Na oitava colocação ficou a Tirania com 19 pontos. Em comparação com a temporada passada, a Tirania deu o maior passo para trás. Fora dos times atualmente qualificados para os playoffs, os pontos caíram. O time 301 ficou em nono com 14 pontos, Royal Style em décimo com 13 pontos. Parade Rap e 100 Blossoms ficaram em 11º, 12º e 13º, respectivamente com 12 pontos cada. Falando nisso, a classificação dessas 3 equipes foi bastante complicada. Normalmente, se 2 ou mais equipes tivessem o mesmo número de pontos, as equipes eram temporariamente organizadas em ordem alfabética por pinning. Se 2 equipes tivessem recordes entre si naquela temporada, elas seriam classificadas de acordo com quem tivesse o melhor histórico. Para essas 3 equipes, 100 Blossoms Baiua foi o primeiro em ordem alfabética. Porém, Rap havia vencido uma partida contra 100 Blossoms, então Rap deveria estar à frente deles. Mas em termos de ordem alfabética, Rap, Shinsin deveria estar atrás de Parade, Evu. Era impossível chegar a um consenso apenas a partir destas 3 condições. No final, a vantagem alfabética do 100 Blossoms foi removida, e eles ficaram em último lugar entre os 3 times. Claro, era apenas o começo da temporada, então não importava muito. Mas no final da temporada, quando as classificações precisas eram importantes, esse tipo de situação impossivelmente confusa geralmente seria decidida por uma partida adicional. Usar algo como ordem alfabética não deve decidir a classificação final de uma equipe. Depois de 100 Blossoms estavam as equipes de nível inferior, todas agrupadas. Na última colocação da zona de rebaixamento ficou o Seazid, que havia comido 2 zeros em 2 partidas consecutivas, e atualmente soma heróicos 2 pontos. O Eavelis Vords ficou em penúltimo lugar com 5 pontos, mas o time à frente deles, Miracle, Shenki, também estava com 5 pontos, vencendo apenas o Eavelis Vords. Yizan, pela vantagem alfabética. A classificação por pontos, bem como o desempenho de cada equipe na terceira rodada foram relatados e analisados. Feliz de novo. Na terceira rodada, Sansara e Tirani foram claramente a partida de destaque. Rap enfrentou um Radia medíocre, mas como eles ainda chegaram às manchetes? O poderoso Tang Ho conseguiu um 1v2 na rodada anterior. Por que ela perdeu tanto nesta rodada? Logo após essa derrota esmagadora, ela afirmou que conseguiria um V3 em 5 rodadas? E se não o fizesse, ela deixaria a cena profissional. Por asterisco, essa irmã é tão dominadora. Droga, essa irmã é tão arrogante. Droga, essa irmã é tão ousada. Droga, essa irmã é tão egoísta. Ela teve uma vitória brilhante no segundo turno, mas uma derrota constrangedora no terceiro turno. Mesmo assim, Tang Ho ainda foi o jogador mais seguido nessas 2 rodadas. Foi exatamente como Wei Shen disse. Quer a atenção fosse boa ou ruim, a atenção voltada para Tang Ho estava nas alturas agora. Após o 1v2 no segundo round, vários repórteres queriam entrevistar Tang Ho. Após a derrota esmagadora no terceiro round, ainda mais repórteres queriam entrevistar Tang Ho. Vendo quão popular Tang Ho era, algumas pessoas começaram a afirmar: promoção. Esta foi definitivamente a mídia que a promoveu. E o repórter do Sports Team, Huan Shen, que desafiou Tang Ho na coletiva de imprensa e fez com que Tang Ho fizesse uma afirmação tão arrogante, escreveu um artigo longo e fluido em uma revista chamando tudo isso de farsa. Então, e se Tang Ho fizesse tal promessa? Ninguém poderia forçá-la a deixar a cena profissional. Contanto que sua pele fosse grossa o suficiente, ela poderia suportar a pressão da opinião pública e poderia dar a si mesma uma desculpa clássica como: não posso desistir da minha paixão pela glória, ou estou disposta a suportar qualquer coisa pelos meus fãs, e assim por diante.
Como uma garota com uma aparência indiscutivelmente bonita, ela definitivamente poderia ganhar algum apoio. O artigo de Huan Shen gerou uma grande resposta. Em termos de influência da mídia impressa, o Sports Time foi apenas ligeiramente inferior à edição semanal do Sports Home. Aqueles familiarizados com o Sports Time entenderam imediatamente ao ver que era o artigo de Huan Shen. Esse cara tinha como alvo Tang Hou. Seu artigo foi escrito com um propósito. Foi para bloquear o caminho de retirada de Tang Hou. Tendo dado previsões para seu caminho de retirada se Tang Hou ainda seguisse em frente, ela sem dúvida seria vista como alguém com a pele tão dura que não poderia ser salva. Ela receberia muitas críticas por isso. Sob este tipo de pressão pública, seria difícil imaginar que tipo de pessoa poderia continuar a sobreviver. Depois deste artigo, muitos repórteres tentaram de todas as maneiras entrar em contato com Rap, esperando que Tang Hou pudesse dizer algumas palavras sobre isso. No entanto, Rap bloqueou todos eles. Tang Hou parecia ter desaparecido. Ela não respondeu às críticas ou ao apoio a ela. Atualmente, Tang Hou praticava como um louco. Na derrota de Tang Hou contra Radian, os problemas mostrados por Tang Hou foram na verdade as duas maiores preocupações de Yexiu para ela. O primeiro problema era que se a partida não fosse um desafio suficiente, ela não conseguia se sentir entusiasmada para jogar e não conseguia desenvolver todo o seu potencial. Esse tipo de problema mental não poderia ser descrito com números. Foi um problema nascido da personalidade de Tang Hou. No jogo, ela ainda poderia vencer aquelas batalhas não desafiadoras por causa da enorme disparidade de habilidade entre os dois lados. Mas na cena profissional essa enorme disparidade não existia. Enfrentando o jogador meio-vida de Radian, Tang Hou ainda precisava se concentrar. No entanto, a situação era muito diferente de quando ela enfrentou Yu Feng e Zhu Xiaoping. Além disso, Radian estudou a batalha de Tang Hou contra Xiao Shiqing na Challenger League e desenvolveu uma estratégia especificamente para atingi-la. No final, o jogador radiante com meia saúde venceu o Tang Hou com saúde total. Na competição por equipes, como Tang Hou se sentia culpada e envergonhada por perder na arena do grupo, ela realmente queria vencer. Esse tipo de mentalidade acendeu seu espírito de luta, levando assim a segunda preocupação de Yexiu. Se seu espírito de luta queimar muito, ela será incapaz de exercitar a contenção. Ambos os pontos eram questões decorrentes de sua personalidade. Tentar reconstruir a personalidade de alguém era mais difícil do que subir aos céus. Isso era algo que ela não conseguia controlar. Eles vieram e foram inconscientemente. A única maneira de resolver esses problemas era melhorar seu nível de habilidade. Foi exatamente como no jogo. Mesmo que ela não conseguisse mostrar todas as suas capacidades, ela ainda poderia vencer. Ela confiava em habilidade superior. Entendendo esse ponto, Tang Hou se concentrou em ter consciência de sua mentalidade, ao mesmo tempo em que aumentava sua prática. Manhã, tarde e noite. Além de comer, dormir e fazer exercícios, Tang Hou praticava loucamente dia e noite. Está tudo bem? Shen Guogu ficou um pouco preocupado e perguntou a Yexiu. É sempre bom que os jovens pratiquem mais. O problema é apenas se você tem motivação para perseverar, disse Yexiu. Então você intencionalmente deu a ela o objetivo de completar um V3 em 5 rodadas, para que ela tenha motivação suficiente para persistir com essa prática de alta intensidade. Shen Guogu disse. Não, temo que sua vontade de vencer passe por cima de sua cabeça e ela vença a próxima rodada. Isso seria problemático. Yexiu riu amargamente. Mesmo assim, por que você não deu mais espaço a ela? Mesmo 10 rodadas teriam sido melhores. Shen Guogu disse. Se eu disser mais com a personalidade dela, o que você acha que ela faria? Yexiu disse. Corte até que ela sinta que está certo, disse Shen Guogu. Então, se eu falar demais, ela dirá que não precisará de tantas rodadas e que fará isso em apenas uma. E então? Yexiu perguntou. Tudo bem, Shen Guogu se rendeu. Mas e se, estou dizendo, e se ela não conseguir? E então? Shen Guogu olhou para Tang Hou que estava trabalhando duro, e sussurrou a pergunta para Yexiu. Sim, Yexiu disse. O que isso sim significa? Shen Guogu ficou intrigado. Yexiu não explicou no entanto. Ele olhou para Tang Hou também. Esse cara estava fingindo que estava sendo profundo novamente. Shen Guogu pensou consigo mesma com raiva. Enquanto Tang Hou resolvia seus problemas individuais, Rap também tinha outros problemas para resolver. A derrota deles contra o Radia na arena do grupo poderia ser considerada culpa de Tang Hou, mas a derrota deles na competição por equipes não poderia ser atribuída a nenhum indivíduo. A competição por equipes foi disputada como um todo. Se alguma parte não estivesse funcionando corretamente, as outras partes precisavam assumir parte dessa responsabilidade. E na competição por equipes contra o Radian, Rap fez um péssimo trabalho aqui, mesmo com Yexiu, Su Mushen e Fang Hui jogando. Quando Tang Hou se desfez, esses 3 All-Stars não conseguiram ajustar adequadamente o ritmo do time. No final, Radian aproveitou uma abertura e os derrotou ferozmente. Esses 3 All-Stars não conseguiram se adaptar à situação ao enfrentar o Team Radian. Parecia difícil de acreditar, mas na realidade havia um problema sério entre esses 3 All-Stars. Eles ainda estavam se acostumando a jogar e a se coordenar entre si. Fang Hui obviamente precisou de tempo para se acostumar com sua nova classe Keymaster. Além disso, foi a primeira vez que tocou com Yexiu e Su Mushen. Ele precisava de tempo para se acostumar com seu ritmo e hábitos.
Até mesmo Yoshio e Sumushen, esses dois melhores parceiros, precisavam de tempo para sinergizar entre si em uma competição de alto nível. Não foi porque os dois de repente não se conheciam depois de um ano sem tocarem juntos. Foi porque Yoshio mudou de classe. O guarda-chuva não especializado, o Myriad Manifestations Umbrella e as imprevisíveis combinações de habilidades causaram dores de cabeça a todos na aliança. Nenhum deles foi capaz de acompanhar variações tão rápidas e complexas. E todos na aliança incluíam seus companheiros de equipe Sumushen e Fang Hui. Eles não eram especialistas de todas as classes. Eles nunca haviam feito parceria com um não especializado antes. A situação deles era na verdade a mesma de seus oponentes. A única diferença era que por não conseguirem entender o ritmo do não especializado, não conseguiam coordenar-se adequadamente com Yoshio. No primeiro round, diante da poderosa raspagem do Sansara, não houve tempo para esse assunto surgir. Na segunda rodada, através do mapa Broken River, eles nunca tiveram nenhum confronto direto enfrentando Ondred Blossoms. Na terceira rodada, enfrentando o proativo Team Radiant e Tang-Ho desmoronando, os três All-Stars se depararam com um sério problema, onde nenhum deles conseguiu se coordenar bem entre si. Antes mesmo de matar qualquer inimigo, Lord Green desferiu um duro golpe no trabalho em equipe de rap. Parece que também precisamos praticar mais, disse Yoshio após revisar cuidadosamente a partida contra o Radiant. Sim, a expressão de Sumushen foi excepcionalmente resoluta. Na falta de coordenação com Yoshio, como isso poderia ser aceitável? Droga, tenho que acompanhar o ritmo de 120 habilidades de recarga curta. Já posso sentir minha mão direita dourada chorando, disse Fang Hui. Fim do vídeo.